E aí, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. É muito bom ter vocês aqui com a gente e eu quero fazer já um convite para você que está aqui e ainda não se inscreveu aqui no Espiritualmente Podcast. Você vai apertar esse botãozinho vermelho que está aqui embaixo. Do ladinho vai aparecer um sininho. Esse sininho você vai clicar nele para você ser notificado para todo novo episódio que for ao ar aqui do Espiritualmente Podcast. Você tem muitos episódios do Espiritualmente Podcast. Você também tem o Espiritualmente Debates, que também vai ao ar todos os meses aqui no nosso canal. Então você apertando esse botãozinho e acionando o sininho vai ser notificado para todo novo episódio, e um melhor que o outro, com certeza. Eu quero que você também que está aqui, você talvez está aí acompanhando pelo seu notebook, pelo seu computador, vai aparecer do ladinho um chatzinho ali onde vai ter todas as conversas, de toda a participação. Eu quero você participando, eu quero você deixando sua opinião, você trazendo a sua crítica, você trazendo a sua sugestão, participando. Envolva-se. A gente quer ouvir sua voz, né? Aqui é uma comunidade, então nós temos aqui pessoas que estão conversando sobre seus pontos de vista, sobre suas opiniões, e você também pode fazer parte disso. Basta você ter a liberdade aí de abrir o seu chat. Se você está no celular, o chat ele fica embaixo do seu celular. Então você aperta o botãozinho ali, chat, já vai abrir. E aí eu quero você participando. Deixa aqui sua opinião, a gente quer te conhecer, a gente quer sua participação. Fala da onde você está falando. Traga aí um pouquinho mais de informações, seu nome, a gente quer te conhecer, tá bom? Então coloca aqui no chat. E embaixo você vai ver que tem um cifrão aí. Esse cifrão é para você apoiar o nosso trabalho, é para você ajudar a gente. Então, quando você aperta esse cifrão, você pode deixar uma oferta, uma doação, uma contribuição, e tudo que você puder fazer para ajudar a gente, seja o valor que for, a doação que for, vai cooperar com certeza para a gente sempre oferecer aqui o melhor para todos vocês. Tá certo? Bom, dito isso, antes de eu dar início aqui ao nosso podcast de hoje, eu quero falar para as pessoas que ainda estão interessadas e não sei ainda se tem vaga, mas você pode então entrar aí a partir desse QR Code que está na tela ou do link que está na descrição para você saber mais sobre a viagem para Israel e Egito com o professor e teólogo, hebraísta, linguista, Luiz Saião. Ele que vai ser o nosso guia, que vai nos direcionar e vai trazer todas as grandes particularidades e conhecimentos bíblicos a partir dessa jornada aí por Israel e pelo Egito. E como o professor diz, é mais do que apenas uma viagem, é uma experiência com a Bíblia em 3D. Então, para você saber mais informações, você aponta o seu celular para esse QR Code que está na tela, ou então clica aqui no link que está na descrição, que você vai cair lá dentro do site da Biblos Viagens e o pessoal lá vai te atender para falar tudo o que você precisa sobre aéreo, viagem, hospedagem e tudo mais. Então, não perca essa oportunidade, tá bom? Te vejo lá. Bom, hoje nós temos uma convidada especial aqui. E essa convidada ela vai falar sobre temas que são muito questionados e que muitas vezes até mesmo são um tabu, né? Como, por exemplo, sexualidade. E aí, pode falar disso na igreja? Não pode? É certo? É errado? Como lidar com esse tema diante da atualidade? Como lidar com esse tema no casamento? Como lidar com esse tema com os filhos? Como lidar com esse tema na igreja? Como é que as pessoas devem agir diante dessa realidade? E, para isso, eu estou aqui com a Gabriela Dias, que ela é enfermeira obstetra, sexóloga, terapeuta sexual e educadora sexual. Ela é sexóloga clínica, então ela atua na área atendendo pessoas constantemente, já tem anos de profissão. E também hoje ela faz palestras dentro e fora de igrejas e tem sido aí uma voz para auxiliar homens, mulheres, casamentos, famílias, lideranças e pessoas de toda a parte do Brasil e do mundo acerca desse tema que é tão importante. E o mais importante de tudo é que ela é cristã, né? Então, ela vem ali de uma base onde a família sempre cuidou de trazer aí para os filhos e para essa geração da família dela os princípios bíblicos. Gabriela, seja muito bem-vinda aqui ao Espiritualmente Podcast. Muito obrigada, querido, pelo convite. É um prazer. Estou muito feliz em estar aqui com você. Diretamente de Tubarão. Diretamente de Santa Catarina. Diretamente Tubarão. de Santa Catarina, Tubarão. Tubarão lá é manso, viu? É tranquilo lá o Tubarão. Não, Tubarão saiu, acho que, se eu não me engano, entre
25ª como uma das cidades mais tranquilas para morar. Olha mais aí. seguras, né? É uma cidade muito boa. Olha aí, tá vendo? É só o nome mesmo que assusta um pouco, mas é tranquilo. Verdade. Bom, ela é escritora, ela tem esse livro aqui, ó, Micro-ondas, Homem micro-ondas. Homem Micro-ondas e Mulher Fogão, né? Ela vai Fogão. falar mais sobre isso aqui, que negócio é esse da mulher do homem ser um micro-ondas e a mulher ser um fogão a lenha, né? Então, a gente vai falar sobre esse tema aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer ter você aqui com a gente, falando desse tema que é tão importante. Eu acho que é uma coisa que precisa ser falada, não pode ser negligenciada, e a negligência de falar de temas como esse é o que justamente leva as pessoas à ignorância e ao erro. Sim. Mas o Espiritualmente Podcast ele tem esse objetivo de trazer essa informação, de trazer educação e vai ajudar você. Então, agora que você já sabe, a gente vai começar a esquentar esse podcast de hoje. Vamos falar sobre esse tema. Então, chama o maridão, chama a esposa. Você que é líder, fica por aqui. Tira as crianças da sala, porque agora a gente vai falar de sexualidade com a Gabriela Dias. Gabriela, primeiro a gente quer te conhecer um pouquinho, fala pra gente sobre quem você é, como foi todo esse processo até você, então, tomar essa decisão de atuar como sexóloga. Você era pequenininha lá, quando você estava no ensino médio, disse assim, você é sexóloga. Como é que foi esse negócio aí da parte de Deus, sua família, os princípios bíblicos? Conta um pouquinho da sua história. Então, eu nasci num lar cristão. E meus pais são pastores, então a gente vem de um ambiente onde a sexualidade não é muito falada, né? Então, quando eu me casei virgem, sou casada há 18 anos, tenho 25 anos de história com meu marido, muito feliz, sinto muito orgulho da nossa história, e às vezes me apavoro um pouco em algumas igrejas quando eu falo para jovens e falo sobre o meu testemunho que me casei virgem, a cara de alguns como se isso não existisse mais. A gente precisa entender que o momento que estamos vivendo em relação à sexualidade nas igrejas é um momento muito importante. O ideal seria nós, o certo, né? Seria nós influenciarmos lá fora, mas lá fora está influenciando dentro das igrejas. Então, eu percebo o quanto nós precisamos, como igreja de fato, lembrar do versículo de que o povo perece por falta de informação. Assuntos como esse de sexualidade que são escolhidos, esse eu falo, esse eu não falo. Esse é importante, esse não é. Todos são. Afinal de contas, a sexualidade foi feita pelo nosso Criador. E a sexualidade, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, é uma energia de vida. Então, não necessariamente sexo e sexualidade são a mesma coisa, eles se completam. Então, sexo é relação sexual, a sexualidade é o que me motiva, é o que me leva a encontrar as pessoas. Influencia a minha saúde física e também a minha saúde mental. Então, se influencia tudo isso, a gente precisa entender que desde criança já exercemos a nossa sexualidade. Então, eu terminei a minha formação como enfermeira, trabalhei em hospitais, trabalhei como enfermeira de home care, até chegar na obstetrícia e trabalhar com partos. E lá, trabalhando com mulheres, eu comecei a perceber, as mulheres mal ganhavam os bebês e olhavam para mim e falavam, ai meu Deus, agora eu vou ter que fazer, né? E eu comecei a perceber que essa questão da sexualidade era uma dor, era um problema, era algo que não era natural. Sendo que o sexo deveria ser, né? Mas eu entendo que tem vários contextos onde ele realmente deixa de ser natural. E aquilo foi mexendo comigo. E eu comecei a perceber que algumas pacientes voltavam, às vezes, para o teste do pezinho, para o banco de leite. E dizia, Gabi, né? Porque quando tu cuida de uma paciente em trabalho de parto, tu cria um vínculo, né? Te conhecem, né? É uma amizade, enfim. Gabi, eu perguntei, às vezes, pro profissional, né? E o pessoal diz, não se preocupa com isso, depois tu vê isso. E meio que ninguém orientava essas mulheres. E eu comecei a ver que, além de uma dor, havia muita falta de informação, como tem até hoje, né? Eu gravei um vídeo que ele viralizou porque eu falo sobre a normalidade. Hoje, por exemplo, né? Eu vi que você tem... É filha, né? Tem uma filha, tem uma casada. menininha. E às vezes, se a sua esposa, por exemplo, vai ao ginecologista e fala... eu tô sem libido, doutor, né, ou doutora, enfim. E geralmente a resposta que vem é, normal. Depois de ter filho é normal. Depois de um tempo de casada é normal. Depois de uma certa idade é normal. Não, não é normal, pode acontecer. Porque quando a gente coloca nesse padrão normalidade, as pessoas não vão em busca de ajuda. Então, isso começou a me incomodar. Mas mal sabia eu que já era um preparo de Deus para que eu olhasse para essa área. Porque é uma área que, para mim, graças a Deus, Deus tem levantado muitos profissionais para falar sobre isso. Mas ainda são poucos, mediante, né, ao exército de pessoas que existem que precisam sobre esse assunto.
E aí eu ia fazer uma palestra sobre qualidade de vida por ser enfermeira e tinha um slide que tinha sexualidade. Às vezes eu ficava meia hora naquele slide. E se eu voltava em uma empresa, já me apresentavam como enfermeira e sexóloga. Aquilo começou a me incomodar, porque eu não tinha o título, né? Não tinha estudado para isso. E aí, conversando com o marido, ele falou assim, tu entende, se tu acha isso importante, faz. E só que, óbvio, né, que a minha mãe não concordou muito no começo. Ah, Gabi, cristão não precisa ouvir sobre isso, não tem necessidade, né? E aí, ao mesmo tempo que me senti estimulada, chamada, né? A mãe, ela tem a palavra dela, a bênção, tem um peso. E, além de minha mãe, é minha pastora também, né? Mas, enfim, algo queimava em meu coração e continuei estudando. Eu sempre que eu conto essa história, ela diz, ai, meu Deus, ela fala, ai, meu Deus, como que a gente viveu tudo isso, né? E aí, terminei a especialização e aí levei ela na primeira palestra, ela estava sentada bem na primeira cadeira e conforme eu ia falando as coisas, ela levantava uma sobrancelha, coçava aqui. E aí terminou a palestra, entramos no carro, falei, ei mãe, o que tu achou? Ela começou a chorar, eu falei, meu Deus, foi pior do que eu imaginava. E aí mãe, me fala, ela, ai filha, eu quero te pedir perdão, porque Deus me mostrou que Ele vai te levar às nações, Ele vai te usar para restaurar casamentos, vida de mulheres, para trabalhar com adolescentes, crianças, o que Deus vai fazer vai ser lindo. E a partir de então, tem a minha maior intercessora, que hoje já mandou uma mensagem, né? Estou orando por você. Então, hoje a sexualidade, ela entrou na minha vida dessa forma, de uma forma muito sutil, muito leve, muito tranquila. Eu nunca tive dificuldade de falar sobre o assunto, mas também nunca tive a pretensão de falar para as pessoas. Nunca foi um desejo, algo que, não, eu vou ser sexóloga, não. Eu sempre tive o desejo de ser enfermeira, e a base da enfermagem é a educação em saúde, que é orientar as pessoas. Então, hoje, como sexóloga, eu continuo sendo enfermeira, porque eu continuo fazendo as orientações em saúde, só que numa abordagem voltada para a sexualidade, né? E nesse meio todo, eu convivo numa igreja, participo de um ministério de mulheres, sou mãe, né, que eu acho que é uma das funções e o maior privilégio da minha vida realmente é poder exercer a maternidade. Eu sou mãe do Henrique, que tem 14, da Liz, de 6 e da Helena, de 5. E respiro e vivo a sexualidade 24 horas por dia, assim, não só no consultório, nas palestras, mas na vida. Porque as oportunidades, elas surgem, né? Então, do lado do avião, vim vendo um livro sobre sexualidade infantil. E aí a pessoa do lado, nossa, que livro diferente. E aí, o que tu faz? Sou sexóloga. E geralmente eu sento do lado de alguém, ou eu vou perto de alguém que o casamento não tá bem, que as coisas não tão legais. E aí já rola uma mini consulta, né? Aonde eu vou. Como diz uma amiga que é nutri, a gente não para de falar sobre... A gente quer fugir, mas a gente não para de falar sobre o assunto. E hoje eu me sinto privilegiada por Deus, porque o feedback que eu tenho do meu trabalho é que eu consigo trazer um assunto difícil de uma forma leve. Eu participo semanalmente de uma rádio, lá da minha cidade, onde eu sou entrevistada no mundo secular por pessoas que enviam dúvidas de sexualidade. E Deus tem usado aqueles 20, 30 minutos para restaurar casamentos. Eu tenho, assim, feedbacks toda semana de alguém que tem uma transformação. Então, o versículo base do meu ministério, que era um trabalho, se tornou um ministério, é que Deus criou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Por mais que para muita gente seja loucura ser sexóloga e cristã, Deus tem usado a sexualidade, que foi algo criado por Ele, para, de fato, transformar a vida das pessoas. E eu me sinto, a palavra é privilégio. Vamos lá. Qual a diferença de sexualidade e sexo? Você mencionou inicialmente que há uma diferença. Traz pra gente essa diferença. É que a sexualidade é como se fosse o conceito todo. E o sexo é somente a relação sexual. As pessoas esquecem que o sexo, né, por mais que seja uma relação sexual, ele envolve muitas coisas da sexualidade. Porque se a sexualidade ela influencia a minha saúde física e a minha saúde mental, automaticamente uma mãe, quando tem um filho doente em casa, na cabeça do pai, vai dar o remédio, vai ficar tudo bem, ele tá pronto pro sexo. Na cabeça da mulher, ela já tá pensando que vai ter um pico de febre daqui a umas 4 horas. A cabeça dela fica presa no filho. Não sei se tu consegues entender. Então, a gente precisa entender que Deus, Ele criou o homem e a mulher, né? E a Bíblia fala em Gênesis que unir-se-ão e serão uma só carne. Nós só nos tornamos uma só carne quando nós mantemos uma relação sexual, que o pênis entra na vagina. Porém, nós precisamos entender que a sexualidade é um universo muito grande. E é por isso que tanta gente não entende. Tá, mas peraí,
A gente tá vivendo um bom relacionamento, mas por que a gente não tá conseguindo ter relações sexuais? Porque possivelmente essa sexualidade como um todo, ela não tá focada só na relação sexual. Ela tá focada em todo esse relacionamento. Criação de filhos, a forma como você organiza suas finanças, a forma como é a comunicação. Hoje, quando eu sou questionada qual é a coisa mais importante do relacionamento, em palestras de casais, quando é aberto para perguntas, essa sempre vem. Qual é a coisa mais importante do casamento? Geralmente quem pergunta é homem e espera que a resposta seja sexo, mas não é. A coisa mais importante para mim, Gabriela, pode ser que você ache esse conceito, né, de outra forma, mas para mim é a comunicação. Quando nós temos uma comunicação assertiva, automaticamente nós teremos uma vida sexual saudável. Porque aquilo que não foi dito, aquilo que foi imaginado, aquilo que foi engolido, aquilo que foi meio que deixado para trás, em algum momento vai vir e vai refletir, e geralmente reflete no sexo. E aí a importância da gente entender que toda a sexualidade influencia em tudo, mas principalmente no sexo e na relação sexual. Se fala muito por aí, né? Homens fazem sexo, mulheres fazem amor. Até que ponto isso é real? Até que ponto isso é verdade? Faz sentido? Não faz? Então, não dá pra gente colocar todo mundo num quadradinho e dizer que essa afirmação para todos é real. Eu acredito que para muita gente sim, mas não é algo que se aplica a todos. Porque o homem ele é racional e a mulher é emocional. E aí, quando a gente entende dessa forma, e principalmente num relacionamento que tem comunicação, cada um vai dando um pouco de si. Então, o homem é racional, mas ele vai se tornando um pouquinho emocional também, se ele se permitir absorver isso. E a mulher, da mesma forma, ela não fica só no emocional, ela começa a pensar também, quando ela é estimulada a isso. Então, a relação sexual, ela se torna tanto, né, o pensar e o agir, como o viver e o se emocionar com aquilo. Então, acho que é um pouco de cada, é um caminho de duas vias. A gente não pode afirmar, é a mesma coisa a frequência, é uma pergunta que eu recebo muito. Qual é a frequência ideal para um casamento, pra gente dizer que tá um casamento saudável? Posso colocar todo mundo numa caixinha? Não tem como. Um casal, né, como eu, que namoramos 5 anos e meio. Quando se casa, meu Deus, né? Quer tirar o perdido, né? Todo mundo vive, né? O pessoal come o bolo antes da festa. Nós não, né? Então, a gente tem que ir primeiro fazer a festa pra depois comer o bolo. Então, um casal recém-casado cristão, geralmente, ele tá se conhecendo, tá vivendo aquele momento. Mas quando chega um filho, tu começa a entender que quantidade não tem a ver com qualidade. Então, não é a quantidade que vai te tornar feliz ou vai fazer um casamento. Hoje, existe algo, né? Existem alguns estudos falando sobre que quando nós temos um orgasmo, que é o pico máximo aí do prazer, nós ficamos 72 horas conectados. Isso são 3 dias. E aí, aonde vai parar essa conexão? 4, 5, 6, 7 dias. Hoje, se eu puder dar um conselho, geralmente eu falo. Se puderem, façam pelo menos uma vez por semana, para vocês não se desconectarem. Tá, que papo é esse? Uma sexóloga falando para fazer uma vez por semana? Hoje, a média em geral dos casais, da frequência, é a cada 15 dias ou uma vez por mês. Então, nós temos uma frequência muito baixa. Os estudos estão saindo e falando sobre isso, é muito preocupante. Harvard publicou esses dias que essa galera que está vindo aí vai transar cada vez menos. Por quê? Vício em pornografia, relações virtuais. A galera não tá mais querendo encontro presencial. A pandemia mudou muito as nossas relações. Só que o problema é a galera que tá casada e tá querendo viver algo que não condiz com o casamento. A gente precisa entender que a Bíblia fala, né? Quando Paulo fala que o corpo do homem é da mulher e da mulher é do homem, não quer dizer que a gente tem que transar todos os dias. Eu, pelo menos, não entendo dessa forma. Mas quer dizer que nós temos uma aliança. Então, a gente precisa entender a necessidade um do outro. E é um tipo de bate-papo que todo mundo morre de medo. Na terapia sexual, quando eu falo, já conversaram? Qual é a necessidade um do outro? E aí a maioria, né, as mulheres, ou enfim, né, a gente precisa também normalizar, aí sim precisamos normalizar que homem também pode ter falta de libido e mulher também pode gostar de sexo. Ninguém tá pronto pra essa conversa. Automaticamente, quando o homem fala, não tenho vontade, né, ou tem outra, ou enfim. E no caso da mulher, ela não pode gostar de sexo, se ela gosta de sexo, ela tem algum problema. Né? Eu já consultei várias mulheres, eu tô aqui porque eu acho que eu tenho um problema. Porque eu gosto de sexo e as minhas amigas dizem que eu não sou normal. O problema está no desequilíbrio. Geralmente a mulher que gosta muito, o homem não procura. Geralmente o homem que quer muito, a mulher não procura. Então nós vivemos um grande desequilíbrio nessa área. Qual é a grande missão minha, né? Que eu sinto essa missão como profissional? Ajudar as pessoas a entenderem a importância que o sexo tem nas suas vidas.
Eu não faço sexo somente pelo prazer, mas eu faço sexo pela conexão, porque isso é uma proteção de Deus para o nosso casamento, porque nós vamos estar mais conectados e automaticamente nós vamos estar mais felizes. Eu acho que cabe o assunto, né? Por que que o homem é micro-ondas e a mulher é um fogão a lenha? Então, a capa foi, né? Claro que as temáticas elas são feitas para chamar a atenção. E isso é a maioria, nós podemos colocar, acho que num percentual de 70%, 80%, os homens são muito micro-ondas, né? Os homens são visuais, então eles vêm, mandam uma resposta para o cérebro manda uma resposta para o pênis e tem uma ereção. No caso das mulheres, o cara pode às vezes passar nu, não vai ser com 2 conversas que ela vai ter, né, a fase da excitação e vai estar pronta para o sexo. Então, por isso que o homem é micro-ondas e a mulher fogão a lenha. Só que essa história está mudando. Eu tenho atendido muitos casais onde é a mulher que tem libido e o homem que não tem. Então, a gente precisa entender que a gente não pode colocar as pessoas em caixas de que isso não existe. Existe. E a gente precisa entender que a libido ela é multifatorial, né? Hoje é a maior dor. Se tu me perguntar qual é o maior problema que eu recebo no consultório, com certeza. Amo meu marido, amo meu casamento, eu amo minha esposa, amo meu casamento, mas não tenho vontade. Né? E me ajuda, socorro. O que eu faço? Vamos falar mais sobre libido, então. Como é que o homem ele melhora a sua libido e como que a mulher melhora a sua libido? A gente precisa entender que como a libido ela é multifatorial, então depende de muitos fatores. Eu não posso te dizer, tu tá sem libido porque teu casamento tá ruim. Não. A maioria das pessoas chegam, Gabi, a gente se entende em todas as áreas. No financeiro, na criação de filhos. Tem muitos casais que empreendem junto, por exemplo. A gente se dá super bem, mas a gente não tem eu não tenho vontade, o sexo não tá acontecendo. E aí a gente chega à conclusão, né? A pessoa acha que a ausência de sexo é o problema. Só que, na verdade, muitas dessas áreas que para ele está tudo ok, não está. Sempre tem alguém que se cala para não se incomodar. E aí isso vai estourar de alguma forma. Então a gente precisa entender por que a comunicação é a chave de tudo. Porque eu não posso ficar imaginando, eu imagino que ela não vai querer tal coisa, não adianta nem eu falar. Entre você imaginar e o outro dizer tem um abismo. Então a gente precisa entender que a comunicação é o que você pensa sobre isso. Por exemplo, quando eu falo, né, para as mulheres ou para os homens, você precisa conversar sobre qual a necessidade do outro. Ai, Deus me livre, não vou nem perguntar, eu já sei que é todo dia, 3 vezes por dia. E não necessariamente. A maioria dos casais que chegam com essa demanda, a gente trabalha com acordos. Combinado não sai caro. Então, façam acordos. Pega essa dica, né? Dica do consultório. A gente precisa entender a importância que a comunicação, a conversa, ó, importante para mim seria todos os dias, mas nós temos que entender que a gente não é casado com nós mesmos, nós somos casados com outra pessoa. Então, não basta para mim ser importante todos os dias se para o outro não é. Então, a gente tem que entender que a empatia vai muito além de se colocar no lugar do outro, porque se eu e tu mudasse de lugar, não ia mudar muita coisa. A empatia vai investir a roupa do outro. Como o outro se sente, né? Toda conversa difícil, ela deveria começar. Sabe como é que eu me sinto? Eu me sinto usada, eu me sinto deixada para trás, eu me sinto perdida, eu me sinto não amada, né? Então, para mim, o primeiro pilar da libido, independente de gênero, homem ou mulher, é a comunicação. Você precisa falar sobre como você se sente, como você está. Por exemplo, tem mulheres, né? E hoje, o carro-chefe do meu trabalho são mães, né? Mulheres que não muitas vezes se enxergam como mulheres após a maternidade, se enxergam só como mães. Deus nos fez deveras maravilhosas. A gente tem a possibilidade de colocar muitos chapéus em cima da nossa cabeça. Chapéu de filha, chapéu de esposa, chapéu de mãe, chapéu de empreendedora. Mas tem um chapéu que ele nunca sai da nossa cabeça, que é o de mulher. E existem muitas mulheres arrancando de mulher e colocando de mãe. E eu não as culpo porque eu já estive nesse lado também. É instintivo. Não é uma coisa que a gente escolhe, ela acontece. E aí... Às vezes é cultural também, também. Né? Porque a gente nasce uma criança... Nasce uma mãe. Nasce uma mãe. Nasce aí uma já mãe, vai, nasce uma culpa. Já vai instalando na cabeça, né? Então, automaticamente, tu percebe, por exemplo, tu vê pela vida dos famosos, né? Que tem os holofortes. Se o casal deixa um bebê para fazer um Vale Night e eles postam, né? E muitas pessoas me encaminham esse tipo de matéria para que eu reaja. Meu Deus, que absurdo! Deixar um bebê de 1 mês pro casal fazer um Vale Night. Qual a necessidade disso? Fala pra turma o que é um Vale Night, que de repente a turma Vale nem Night sabe o que é um Vale Night. É o casal ter um momento a sós. E assim, não precisa ser uma noite toda, principalmente com filhos. A gente precisa entender que
As coisas mudam. Não tô aqui para maquiar e nem para romantizar. Só que eu estou aqui para dizer que filhos são herança. A Bíblia fala, herança é presente. Então, eles não vieram para destruir casamentos. Hoje, assim, eu fico muito triste quando eu recebo casais que olham para mim e falam, se eu soubesse que depois de ter filho, meu casamento ia ficar desse jeito, eu não teria tido. E eu fico muito triste com isso, porque se tem algo que é a manifestação do amor de Deus nas nossas vidas, são os filhos. Se a gente olha para a Bíblia, ela fala o tempo todo sobre filhos. Quando Deus olhou para a humanidade, ele entregou o único filho. É sempre filho. O único filho. Para morrer por mim e por você que está aí assistindo, né? E pelo Douglas, enfim. E aí a gente muitas vezes acha que o filho é o responsável por todos os problemas. Não, o filho ele veio muitas vezes para nos salvar. Para nos ajudar a entender. Os filhos são a universidade que eu me matriculei que eu nunca vou pegar diploma. Porque a gente aprende para o resto da vida. E é uma forma, eu sempre digo que eles são anjos na terra, na minha concepção. Porque tudo aquilo que eu tenho, muitas vezes, de ruim em mim, né? A fruta não cai longe do pé, então vem neles. Então, Deus nos dá a oportunidade de, através de olhar para aquele ser humaninho tão pequeno, com muitas coisas que você precisa mudar em você, Deus está te dando a oportunidade. Olha, filha, ajuda ele e automaticamente você cura você. Então, eu entendo muito dessa forma. Tem gente que passa pela maternidade e não aprende nada. Né? A faculdade foi em vão. Mas isso a gente vê até na vida, né? Quantas pessoas fazem faculdade e, na verdade, não aprendem nada. Então, hoje, um dos grandes chamariz em relação à libido é a maternidade. Tanto que tem muitos casais. Eu fiz parte de pessoas que fizeram fertilização, venderam carro. Era o sonho da vida. E aí o filho chegou, o casamento acabou. A gente precisa entender que, mediante a todos os processos da nossa vida, a gente precisa aprender a lidar com as nossas emoções, a gente precisa aprender a lidar com a importância que cada assunto tem na nossa vida. Quando um casal chega com a dificuldade de libido, uma das primeiras coisas que eu pergunto é, tem uma agenda, né? Tem um planner? Tu tem? Tu deve ter, né? Sim. Uma agenda. Tá nessa agenda você e a sua esposa terem um tempo? Tá nessa agenda o sexo? Eu aprendi sobre o boleto do sexo, que é um investimento que você guarda e que toda semana você tem que pegar aquele dinheirinho e você investir só pro casal. Só que esse boleto tá guardado na gaveta. Tá atrasado. Essa foi boa. Então, todo mundo na expectativa, né? Nossa, ele tem ali. Não tem. Então. E aí a gente tem que entender que se não tá agora, e aí que entra o grande X da questão, Douglas. Nós temos uma tendência muito grande no nosso coração de procrastinar áreas que a gente julga que não são tão importantes. E aí que mora o problema, porque esse boleto tem um peso muito grande para um homem ou para uma mulher. E para o outro, para um homem ou para uma mulher, num relacionamento não tem. E aí é essa discrepância que é o grande X da questão. Então, um coloca o sexo num patamar muito alto e o outro coloca num patamar muito baixo. Porque não tá no meu planner. A maioria das pessoas que eu pergunto não tá. Não tá o sexo, não tá o casal. Mas se a gente parar pra pensar na vida, eu tenho uma agenda. Ali tá meu ministério, por exemplo. Ontem eu servi na minha igreja. Eu tava na recepção, cumprimentando as mulheres, porque veio uma mulher, né, pregar de fora. Então, o nosso ministério recebeu as pessoas. Eu tava na escala para entregar a lembrança para os visitantes. Ou seja, estava na minha agenda que ontem à noite eu iria servir. Tava na minha agenda estar aqui, é o meu trabalho. Tava na minha agenda, né? Final de semana retrasado, a gente viajar em família. Tudo que tá na agenda acontece. Mas se o casal não tá na agenda... Aí é o tal do deixa a vida me levar, né? A gente só vai vivendo. Só que aí a gente não vive, a gente sobrevive. Então, esse é um dos problemas para a libido. Por exemplo, um casal, né? Como nós, temos 3 filhos. Se nós não administrarmos os afazeres, tudo que envolve os filhos, sempre vai sobrecarregar um. E aí nós temos ainda a cultura do machismo estrutural, infelizmente. Então, se o homem trabalha fora e a mulher trabalha em casa, ela não trabalha. Deus é pai, né, gente? Quem tá aí assistindo e é dona de casa, a partir de hoje você não é mais dona de casa, você vai se apresentar como CEO do seu lar. Faça favor, né? A gente precisa se valorizar. Promovida você. Porque é um trabalho de verdade, só tem um detalhe, não recebe nada. De fato. Recebe no céu, né? A coroa tá, assim, recheada de pedras. Mas... Infelizmente, isso é um problema em muitos relacionamentos, porque você não trabalha, então você deveria estar sempre disposta. E não funciona bem assim, né? Então, assim, para a libido, a gente precisa entender a comunicação, como está esse diálogo, a gente precisa entender como está a funcionabilidade desse relacionamento. Então, tem filhos, quem busca, quem faz a tarefa, quem, né, ajuda a dormir, quem ajuda...
como um todo, gente. Ninguém faz filho sozinho. Então, por isso que... não, Gabi, a gente tem um acordo aqui em casa, que quem dá a janta, quem faz a tarefa é tudo a esposa. Ok, isso foi combinado. Mas, geralmente, a combinação tá na cabeça de um só, do outro não. Aí, voltamos para a comunicação. Expectativa, né? Expectativa versus realidade. E, para mim, algo muito importante também da gente falar da libido são a ausência, né? Os fatores que nos aconteceram no passado. O Douglas não caiu de paraquedas na vida da esposa, né? Não sei com quantos anos tu casou, mas eu me casei aos 22. Casei 28. Eu não caí de paraquedas na frente do Ricardo com 22 anos. Esses 22 pra trás, antes dele, rolou muita coisa. E aí eu preciso entender que a pessoa que tá comigo, ela teve uma criação, uma educação, valores, princípios. A maioria, né, isso são dados, a maioria não teve educação sexual. Se, por exemplo, eu tô numa palestra onde tem 100 mulheres, eu peço pra galera levantar a mão, levanta 2 mãos, 3. É quase como educação financeira, por exemplo. Mesma coisa. Então, assim, aquilo que eu não tive informação, na verdade, eu não vivo, eu sobrevivo. Imagina, né, você que tá aí nos assistindo. Como seria a sua vida se alguém tivesse pego você pela mãozinha e tivesse te dado as orientações? Hoje, no consultório, eu faço a consulta pré-nupcial. Essa semana passada eu fiz 3. É a consulta que tem meu coração. Porque eu recebo feedback dos casais. Nossa, casaram tantos casais na igreja. A galera que, tipo assim, não teve orientação como nós tivemos na consulta, todos estão com problemas. E que fique claro, tá, gente? Isso não é mérito meu. Não tem nada a ver comigo. Eu sou só um intermédio de Deus e da informação. Voltamos àquele versículo, que o povo perece por falta de informação. Então, tirar a obrigatoriedade desse casal da primeira noite. Explicar sobre o uso de um lubrificante. Orientar sobre a relação sexual, como funciona para o homem, como funciona para a mulher. Pode ter dor, vai precisar buscar uma fisioterapeuta. O homem pode ter uma perda da ereção, mas pode ser, né, saco cheio, a expressão de saco cheio, ela vem de um lugar, né, gente? Então, né? Então, a gente precisa explicar o que vai dar certo e o que não vai dar certo. Explicar, nossa, coisas básicas como lingerie, né, cor, desejos. Eu atendi um casal, essa história já rodou o mundo aí. Eu atendi um casal, eles se mantiveram virgens, tudo bonitinho. E eles ganharam de presente dos padrinhos a lua de mel em Paris. E aí, dormiram a primeira noite, né, na cidade deles, nem quiseram fazer nada, porque queriam que a primeira noite fosse lá. O hotel deles era de frente pra Torre Eiffel. Lindo, romantiquíssimo. Chegando lá, ele tomou um banho primeiro, ficou na cama, esperando ela, e ela foi tomar o seu banho. E quando ela sai, ela está de lingerie vermelha, porque na cabeça dela é a cor do amor. Ele olhou pra ela e falou, que isso? Que cor horrível. Nossa, essa cor é cor de... Pi! E aí vocês imaginem, né? 10 dias numa cidade romântica, turística. Depois disso. Ele dormindo num sofá, ela na cama. Batendo fotos, porque as pessoas estavam esperando, né? Muitos lugares instagramáveis, ganharam de presente, tinham que provar para as pessoas que estavam felizes, mas estavam vivendo um verdadeiro pesadelo dentro do quarto. Quando eles chegaram até mim, eles tinham 30 dias de casado, eles ainda não tinham... tido relação. E aí, conversando, aí tu vê como a gente precisa entender de onde cada um vem. Ele é filho de pastor e cresceu num lar onde determinadas cores eram pecado, era errado, era de mulheres que não se valorizavam. Cor, gente, cor. Né? Então, tu olha que difícil. Ele não escolheu ser assim também. Não escolheu ouvir esse tipo de informação e de aprendizado, mas ele aprendeu. Então, a gente precisa entender que, claro, né? Eu sou totalmente contra a música do meu nome. Eu nasci assim, né? Não gosto Gabriela. dela. Eu não gosto dela, porque eu acho que todo mundo, Deus nos fez muito espertos, muito inteligentes. Todos nós podemos aprender, mas para isso precisa ter um norte. Então, desde a consulta deles, eu incluo isso. Vocês vão casar semana que vem? Conversem sobre cor de lingerie. Tem alguma cor que você não gosta? O óbvio precisa ser dito. Exatamente, tu falou tudo. Então, assim, coisas... né, esses dias, num podcast desse, uma pessoa mandou o corte pra mim e falou, essa pessoa não gosta de mulher, né? Porque se importar com cor de lingerie... Eu falei, cara, a internet tá muito chata. Porque, assim, as pessoas pegam um pedaço dessa história e querem trazer pra sua verdade. Essa é a... Tipo assim, é a minha história, a minha verdade, então eu acho um absurdo isso. Não, a gente tem que entrar na cabecinha das pessoas. O caos é subjetivo, né? Exatamente. E tentar ajudar as pessoas nas suas dificuldades. O que para um é desse tamanho, para o outro é desse. E isso se aplica ao casamento. A libido, muitas vezes, da mulher após a maternidade é muito cansaço. E tem muito homem que ajuda.
mas tem muitos que não ajudam. E tem os dois lados, né? Mulheres que também não se permitem ser ajudadas. Porque se vem de um lar aonde viu uma mãe sempre fazendo tudo, essa mulher acha que o certo é ela fazer tudo. Mas ela também não tem culpa de agir assim. Mas claro, o que adianta? O que precisa? De uma orientação, de um norte. Então, a libido hoje, ela envolve todos esses fatores. Por isso que eu sempre falo que ela é multifatorial. E hoje, no Instagram, né, onde eu tenho contato com as pessoas perguntam, mas qual é a receita mágica para uma libido? Ixi, é muito complexo. Muito complexo. Por isso que a gente sempre incentiva que a pessoa consulte. Porque na consulta, a gente faz um levantamento. E claro, né, esqueci de falar de algo muito importante, que são os abusos. A cada 10 adultos, 8 foram abusados. Que fique claro que o abuso não é só penetração. Se alguém mostrou, se alguém tocou, se alguém pediu para ver, tudo isso é abuso. E isso deixa consequências seríssimas. Eu atendi um casal, 5 anos de casado, e ela só queria fazer no escuro. Durante 5 anos, o marido, assim, ele disse, eu fiquei um pouco decepcionado, um pouco triste, mas eu relevava, porque, né, alguma coisa tem, mas ela também não sabia dizer o quê. E aí que fique claro, né, que tem algumas coisas que a nossa mente, ela guarda tão bem que nem a gente consegue lembrar. E aí, na consulta, eu fui fazendo perguntas, e a intenção é essa, eu chamo a consulta de cavar um poço. É como se eu tivesse que cavar um poço até vir, nem que seja uma gotinha de água. E num determinado momento, ela, ai, meu Deus, eu lembrei de uma coisa que eu não queria lembrar. Lembrando que 80% dos abusos, eles acontecem no ambiente familiar. Geralmente, são pessoas parentes e próximas. Somente 20 são de ambientes externos. E ela lembrou que todas as noites, o pai dela entrava no quarto dela, estava aceso o abajur. Se ela estava coberta, ele descobria ela, não a tocava. Mas só de olhar ela dormindo com uma roupa de dormir, ele se masturbava. E depois ele saía do quarto. E ela fingia estar dormindo. Então, assim, o não conseguir fazer de luz acesa é porque ela lembrava. Na cabeça dela, ela não lembrava. Abajur. Isso. Então, a gente precisa entender que aquela pessoa é problemática, aquela pessoa é estranha, aquela pessoa não gosta de sexo. Tudo tem uma história. Tudo tem um porquê. Às vezes a pessoa não sabe explicar, e por isso a importância da terapia. Para as pessoas entenderem que... todo excesso esconde uma falta. Exatamente. Né? Hoje, uma pergunta que eu recebo muito na rádio é, nossa, tu fala tão bem, fosse escolher um assuntinho tão difícil, né? Eu sempre digo, cara, esse assunto não é difícil. Se algum assunto é difícil para você, porque você tem problemas com ele. E não que é problemas de abuso, mas pode ser um problema de uma educação repressora, de muitas vezes ter sido silenciada na infância. Foi perguntar o que era sexo a alguém... Cala a boca, se você perguntar de novo, você apanha, né? Às vezes alguém que tentou de alguma forma e foi, né, cortada, às vezes ridicularizada. Então, tudo tem uma história. E assim, eu... hoje me tornei a pessoa que sou apaixonada por histórias, não pelas dores, né? Porque às vezes acabo sofrendo junto. Mas sou apaixonada em ajudar as pessoas. Eu sinto como se muita gente entrasse lagarta e saísse borboleta. Porque é de fato, quando tu olha para essa área da tua vida, muita gente voa. E muita gente ainda não voou, porque não percebe o quanto tem problemas nessa área e precisa resolver. É um assunto que muitas vezes acaba sendo negligenciado, porque as pessoas têm vergonha de falar disso no casamento, né? Como que você lida com essas pessoas que elas até querem, mas elas não conseguem falar? É bem comum. E geralmente um tem problema e outro não, né? Olha como Deus é incrível, né? Que seria unisse 2 com problemas aí... aí pronto, né? Aí seria bem complicado. Eu tenho algumas estratégias. A comunicação, por que eu amo demais, assim, tem até um capítulo no livro que fala só sobre a comunicação. Porque a gente precisa entender que a comunicação não é o que eu falo, mas é o que o outro entende. Entendi. Então, quando eu não quero falar sobre um assunto, eu estou tentando fazer o outro entender que eu tenho uma dor sobre isso, mas eu não consigo falar. Então, a gente tem que ir além do que a gente consegue. Hoje é muito comum no consultório as pessoas dizerem, Gabi, faz 5 anos que eu falo tal coisa e o outro não entende. Então, faz 5 anos que você está falando e ele está entendendo em mandarim, porque ninguém é louco. As pessoas, elas conseguem entender o que você fala, mas a comunicação, para ela ser assertiva, eu tenho que tentar falar na linguagem que o outro me entenda. Então, hoje, em relação a ajudar as pessoas, tem algumas estratégias. Às vezes, a pessoa não consegue falar olhando no olho, mas eu incentivo que ela envie um áudio, que ela escreva no WhatsApp, que ela deixe um... post-it. Um post-it. Hoje, por exemplo, uma das grandes dores nos relacionamentos é que um não procura o outro.
né? Ninguém brinca de se esconder, mas essa é a dor, né? E aí, quando se trata de mulher, geralmente eu digo, vamos escolher uma cor de lingerie, e você vai avisá-lo, claro, né? Sempre que eu estiver com a lingerie tal, é porque eu estou desejando você. A pessoa não precisa cair pra cima, a pessoa não precisa falar, não, simplesmente ela está dando um sinal. Geralmente as pacientes retornam pra dizer, Gabi, eu precisei usar 3 vezes, na quarta não precisou mais, né? Porque automaticamente eu já quebrei isso dentro de mim e fui. Mas geralmente está muito associado à ausência da educação sexual, ou esse assunto ser um problema para a família, ou simplesmente a timidez, a vergonha. Porque em algum momento foi ouvido que sexo e tudo que envolve é sujo, é pecado, é errado. Então, muitas pessoas acham que o simples fato de falar sobre o assunto já é um problema. Tem gente que, esses dias eu ri, teve uma paciente que chegou, ela assim, eu tô aqui porque eu tô com um problema. Ela não conseguia nem falar a palavra. Tamanho problema, né? Eu olhei pra ela e falei, nossa, infelizmente Libras eu não falo, né? E pra dar uma quebrada no gelo, ela falou... pois é, mas, guria do céu, eu não consigo nem falar essa palavra. Assim, chega, parece que dá um trava-língua. Eu falei, meu Deus. E aí, nós fomos conversando e realmente veio de um lar aonde um dia que ela tentou falar, ela apanhou na boca. Então, né, tudo tem uma história. As pessoas, elas não são da forma como elas são sem ter um passado. Então, no casamento, a minha sugestão para as pessoas que estão nos assistindo é que você saia um pouquinho fora da sua caixa. Como é o seu sogro? Como é a sua sogra? Olhe para o seu marido olhando de onde ele veio. E aí, quando você olha para trás dele, você vai perceber, né? E é muito comum, as linguagens do amor, né? Falo muito sobre isso. Qual a linguagem de amor da pessoa que você se relaciona? É importante saber. No Google, você consegue fazer o teste gratuito, né? E era bem interessante, assim, o homem fazer, a mulher fazer, e vocês conversarem sobre isso depois. Porque muitas vezes nós queremos que o outro se sinta amado na minha linguagem. Terrível isso. Por exemplo, minha linguagem de amor, uma das, né, é presente. Então, eu sou uma pessoa que amo receber presentes. Meu marido não. Então, se eu fico dando presentes pra ele, vai gostar. Presente é bom, mas não tem o mesmo peso que tem pra mim. Sem falar que ele não festeja quanto você festeja. Exatamente. E esse é o maior problema. Não. Como assim eu te dei um presente e você não tá nem aí? É uma agonia que dá em quem tem a linguagem e que aí é não receber se sente presente. amado, frustrado. E aí todos aqueles sentimentos que não são bons. Então, é importante a gente entender que, para a questão da libido, até isso, o tanto que o outro dedica, por exemplo, né, tempo de qualidade é a linguagem de amor de muitas pessoas. Então, a mulher, às vezes, até trabalhou a sua cabeça, pensou, né, durante o dia, né? Aí, no meu livro, eu sugiro o Sexy Day, que é o dia do sexo, que é uma estratégia muito legal. É sexo com dia marcado, antes que você pense, né, mal de mim, por favor, não pense, deixa eu explicar. O dia do sexo, né, o sexo com dia marcado, tem várias teorias que falam sobre isso, não fui eu que criei, mas aquilo que você pensa e você coloca, né, as suas expectativas, a tendência é que seja bom. Aconteça e seja que bom. aconteça, né? Então, um exemplo claro é aniversário de casamento, é dia dos namorados, a gente Viagem. programa, nossa, e dá tudo certo e é muito bom. Tem as frustrações? Tem também, como tudo na vida. Mas são dias que é legal. O sexo você precisa de clima. E todo mundo não aprendeu isso. As pessoas acham que é simplesmente tirar a roupa e cair pra dentro. Não é bem assim. Então, a questão da libido, ela permeia, né? Ela passa por todos esses lugares que é importante a gente refletir que, por mais que, às vezes, o que tá chamando a minha atenção aqui é os filhos, é a ausência de sexo, tem muitas outras coisas por baixo. E na linguagem de amor, o que eu preciso entender? Às vezes essa mulher trabalhou a cabeça, porém, ela chegou em casa, ou ele chegou em casa e ela já estava. Vamos conversar. Me conta como é que foi teu dia. E aí alguém chega e... pode ir falando. Não, eu tô te ouvindo, é porque eu tenho que resolver um negócio do trabalho. O simples fato de não olhar no olho, de não dar a devida atenção. Broxou. Gabi, eu trabalhei minha cabeça, eu fiz tudo o que tu falou. A hora que a gente sentou pra ter o nosso momento ali, que eu sabia que depois a gente ia pro quarto, que ele não me olhou nos olhos, ele não deu a mínima pro que eu tava falando. Entendeu? Então, assim, às vezes é só um detalhe. É algo muito pequeno, mas é o que tá fazendo a diferença naquele casamento. É uma série de coisas, né? Porque se a gente for parar pra pensar, às vezes a pessoa pensa, né?
É porque eu tô na menopausa, porque eu tô na andropausa, né? Então o homem tem que fazer reposição hormonal, a mulher tem que fazer reposição hormonal. Tá, realmente tem casos que sim, né? O homem é 40 anos, alguma coisa nesse sentido, a mulher eu não tenho exatamente a ideia, não sei se não é a mesma coisa, ou se mais cedo. Mas muitas pessoas colocam isso como se fosse uma coisa mais química, né? Apenas. Aham. Só que a química, ela é estimulada justamente por todas essa série de fatores que permeiam, né, a baixa ou a alta da libido. Sim. Agora, sim, qual a melhor forma das pessoas, dentro do relacionamento afetivo, conseguirem desenvolver essa comunicação apesar das diferentes personalidades e temperamentos? Porque esse é outro grande desafio. Muito. Outra pessoa, você tem que ser igual a mim, você tem que pensar como eu penso, você tem que gostar do que eu gosto, você tem que fazer o que eu faço. E nisso eles não conseguem entrar num acordo acerca do sexo, eles não conseguem entrar num acordo acerca de planejamentos. Porque assim, quando entra nesse processo de, tá, vamos planejar o dia. Tá, o dia vai ser tal. Nossa, agora eu tenho que planejar o dia que eu vou ter que fazer sexo com meu marido, com a minha esposa. Então, assim, às vezes, por conta da personalidade, do temperamento da outra pessoa, ela vê aquilo como um problema, ela acha que tem que acontecer naturalmente, o outro já funciona de uma maneira mais programada. Como organizar essa confusão? Então, na maioria dos casos que chegam, as pessoas já estão tentando organizar isso há anos. E não conseguem. As pessoas, tipo assim, o financeiro a gente conseguiu arrumar, a educação dos filhos, escola, o ministério, isso é tipo depois. E essa área, ela vai sobrevivendo, ela vai andando, assim, entre trancos e barrancos. E aí, quando que as pessoas olham? Quando elas são confrontadas de alguma forma, ou quando um joga tudo na mesa e diz pra mim, deu. Então, hoje, né, meu grande pedido para todos os casais que estão assistindo, é muito difícil um paciente ir direto pra UTI, a menos que tenha acontecido uma coisa abrupta. Geralmente as pessoas, elas têm, né, vamos colocar aí as infecções pulmonares, né, que após a Covid-19, muita gente ficou com uma certa sensibilidade pulmonar. Não venha para São Paulo. A pessoa tem um resfriado, a pessoa às vezes tem uma tosse, ela tem uma dor no peito. Aí o que ela faz? Ela vai se automedicando. Vai se automedicando. Ela procura o hospital, às vezes, quando ela não aguenta mais. Aí chega no hospital, às vezes ela já tá com uma bactéria multiresistente. E ela tem que internar. E às vezes o negócio tá tão grave que aquele antibiótico não faz efeito, ela é obrigada pra UTI. Então, os casamentos é a mesma coisa. Eu sempre digo que nós temos 1 mês, era o ideal. 1 mês, você não conseguiu resolver algumas coisas, liga o alerta vermelho. Se até 3 meses o negócio só ir cada vez mais piorando, aí você precisa buscar por ajuda. E aí ajuda, gente. Tem ajuda, né, com uma sexóloga, tem com uma psicóloga, mas tem também os ministérios na igreja. Que eu acho, assim, de extrema importância a gente falar sobre isso. As pessoas que estão em ministérios, né, que são líderes, pastores, são pessoas que foram levantadas por Deus para te amar e te ajudar, não para te julgar. Tudo que é relacionado a isso, as pessoas não buscam por ajuda. Porque as pessoas, né, é o que eu mais ouço. Eu atendi esses dias líderes de Casados para Sempre, que é um ministério lindo, né, que trabalha com casais. 2 anos sem transar. Líderes. E aí eu até perguntei, como fica a lição da sexualidade? Porque eu sei que existe, né? Na teoria, é muito fácil. O lance é a prática. E aí a gente sabe que a Bíblia fala, nesse texto, né, que o corpo do homem é da mulher, e nós temos que entender a seriedade disso. Não é simplesmente para estar na teoria ou na Bíblia, é para a gente praticar. Se a gente não tem uma vida sexual ativa, nós estamos em pecado. Algumas pessoas, quando ouvem isso, não, né? A conversa não é bem assim. Não, é assim. A Bíblia fala, se você, né, for se abster, tem que ter um motivo palpável para isso. E por um tempo. E por um tempo. Não é algo eu faço quando eu quiser, como às vezes eu ouço no consultório. E aí fico alerta, cuidado com quem você segue, o que você ouve. Tem muita gente dando comida para dentro do seu ego, que tá crescendo, porque tudo que a gente alimenta cresce, mas às vezes a voz que tá falando é uma pessoa solteira. A gente tem que se ater a isso. Ai, mas eu adoro o jeito que aquela pessoa fala, eu adoro as coisas que ela posta, ok? Mas analisa se isso não tá influenciando o que você pensa. Quem é o seu hall de amizade? Às vezes a pessoa tem mais amizades que não conhecem a Cristo, na intenção de evangelizar, e eu acho genuíno, mas você abrir seu coração
e pedir conselhos para as pessoas que não têm os mesmos princípios e valores, você tem que ter muita maturidade para não ser influenciada. Hoje eu atendo mulheres e homens que foram influenciados por pessoas que todo mundo se acha adulto, se acha muito esperto, né? Mas foram pessoas que traíram por conselhos inadequados. E aí nós temos um baita problema. E aí essas pessoas não procuram a liderança porque elas têm cargos. E aí como que eu vou falar pro meu pastor que eu tô há 2 anos sem transar? Ele vai me tirar do cargo? Tá, mas peraí, o que a Bíblia fala? Que nosso primeiro ministério é a nossa casa. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder, né? A sua própria alma. E aí, quando a Bíblia fala sobre isso, não é só a sua alma, mas é a alma da sua casa. Então, isso é muito sério. A gente precisa entender que para mim conseguir fazer pelos outros, eu tenho que fazer primeiro por mim e na minha casa. Hoje, eu atendo adolescentes na consulta de educação sexual. Bem poucos cristãos, a maioria são não cristãos, porque o povo crente ainda acha que eu vou ensinar os adolescentes a transar. Não, gente, eu não faço isso. Esse é um desses serviços que a pornografia já faz por si só. Eles não precisam de mim para isso. Hoje, a OMS trabalha que a iniciação com a sexualidade através da pornografia está se dando com 7 anos. É muito sério o momento que nós estamos vivendo. Quando seu filho chega em casa e pergunta o que é sexo e você diz, cala a boca, você não tem idade para saber sobre isso. A pergunta chegou, a resposta tem que chegar também. Então, a gente precisa abrir a nossa cabeça. Senão ele vai buscar a resposta em outro lugar. Exatamente. Comando de voz, não precisa nem ser alfabetizado. Por comando de voz, uma criança consegue pesquisar o que ela quiser hoje. E eles já nascem praticamente com a mão no celular, né? Então, é muito importante a gente entender, nessa consulta, eu explico sobre anatomia, fisiologia, pergunto o que eles sabem, e pasmem, 14 anos sabem mais do que eu. Coisas que, às vezes, termos que, às vezes, eu não sei. E eu não tenho problema nenhum de dizer que eu não sei tudo. Eu sou uma eterna aprendiz, quanto mais eu estudo, menos eu sei. Então, assim, e é uma galera que tem trazido uma demanda. A primeira vez que eu ouvi, eu paralisei. Se casamento, tia, eu não quero casar. Porque se casamento é o que os meus pais têm, eu prefiro ficar solteiro. Então, olha a referência. E esse exemplo que eu estou usando era de um adolescente cristão. Então, nós precisamos entender que o casamento, além dele ser, né, algo que é um presente de Deus nas nossas vidas, mas se nós temos filhos, nós temos que entender que nós estamos servindo de exemplo. Muito mais do que a gente fala são as nossas atitudes. Então, a gente precisa entender que um casamento, quando ele não está legal, por exemplo, quando não está rolando sexo, eu atendi, esse casal não é cristão. Eu atendi eles e aí eu sempre pergunto quando tem filhos. Já iniciaram? Porque o início, a educação sexual desde que nasce, né? E quando eu falo isso, o povo se apavora, porque todo mundo acha que é só adolescente, né? Mas quando é adolescente, principalmente, né? Já conversaram sobre o assunto? A maioria, eu não tive e não morri. Pobrérrimo, né? Esse discurso, mas tá. Eu sempre questiono, e dou algumas sugestões. Precisa, né, falar assim, iniciar assim, né? Meu filho tem 12, 13, nunca perguntou, nunca falou, o que eu faço, tal. E aconteceu de um filho de um desses casais que eu trabalhei na terapia voltar para consultar comigo. Menino, 16 anos, sentou na minha frente. Falei, boa tarde, querido, seja bem-vindo, né? E ele... Tia, quero começar esse papo te agradecendo. Me agradecendo? Falei, mas é a primeira vez que eu te vejo? Aí ele assim, sim, eu quero te agradecer, porque... mudou tanto o clima lá em casa, depois que os meus pais começaram a vir aqui, que eu fui obrigada a pegar o celular do meu pai e da minha mãe escondido para ver o que estava acontecendo. E aí eu vi no WhatsApp que eles estavam fazendo uma consulta com uma sexóloga. E eu fui pesquisar o que era sexóloga. Achei pouca coisa, mas comecei a observar que depois que eles começaram a vir, as coisas começaram a mudar em casa. E os dois, hoje, estão como os casais que a gente vê em filmes, em série. O que eu tinha antes em casa era um homem e uma mulher que viviam em pé de guerra. Então, muito obrigada por transformar a vida dos meus pais. E aí, quando eu fui questionar eles, como era em casa com o filho? Vocês acham que ele tinha noção de como vocês estavam? E aí os pais, não, imagina. A gente sempre disfarçou muito bem. Nossos problemas, eles estavam dentro do nosso quarto, não fora dele. Não sei se está conseguindo entender. O quanto a sexualidade é aquele conceito lá do começo. A energia de vida. A gente acha que esconde, mas os nossos filhos, eles têm plena noção. Tanto que, em algumas rodas, né? Às vezes, nas brincadeiras, tem filho adulto ou adolescente que olha para a mãe. Ei, pai tá precisando, né? Percebe a irritabilidade.
e sabe que não é do trabalho, que não é do ministério, que é relacionado à sexualidade. Claro, filhos observadores, né? E às vezes até tem, óbvio, né? Para falar um comentário como esse, tem uma abertura nesse assunto também. Então, é muito importante a gente entender que tudo influencia em tudo, mas principalmente todas as áreas da nossa vida, elas são influenciadas quando a sexualidade não está legal. Existem várias coisas que são difíceis de serem faladas, mas que são necessárias. Como, por exemplo, fatores que influenciam as pessoas a não querer ter relação no casamento. Exemplo, higiene pessoal, autocuidado, vestimentas, o quanto que isso impacta na questão da sexualidade. Total. E o povo adora dizer que o homem é visual, né? E realmente, os homens são, mas as mulheres também são. E aí, eu tenho recebido, né, uma demanda de mulheres, são poucas, né, mas relatando isso. Quando eu me casei, ele se cuidava, ele ia à academia, ele comia certinho e casou, largou, né? E aí essa mulher olha para esse homem e ela também não deseja. E é um assunto muito difícil de ser tratado, porque ninguém quer ouvir sobre isso. Porque acaba se ofendendo, Muito, né? E a pessoa vai tem no que ter ego, né? muito, a pessoa tem que ter direto. muito jogo de cintura, tem que ter muita habilidade com as palavras para saber colocar da forma certa, né? Sim, e aí neste caso é onde a terapia pode contribuir, porque sutilmente eu abordo essas questões nas consultas, deixando claro o quanto é importante a gente cuidar. Para os cristãos, nosso corpo é templo do Espírito Santo, então a gente não faz só por nós, a gente faz porque a gente vai ser cobrado por isso também, né? E ajudar as pessoas a entenderem que não tá rolando sexo, não tá bom, né? Pois é, se a gente der pequenos ajustes, pode ser que fique um pouco melhor. Então eu vou, né, sutilmente sugerindo aos dois, mas é óbvio, né, que o chapéu vai servir para quem de fato precisa. Agora, o único meio é eles buscando a terapia ou eles conseguem fazer isso por conta? Então, é aquilo que eu mencionei anteriormente. Se o casal não deixar esse casamento chegar na UTI e começarem a estabelecer uma comunicação, entendendo que eu não quero transformar o outro em mim, que eu nunca vou conseguir isso. Eu preciso olhar, tá, peraí, meu marido não me abraça, vamos supor que é uma das grandes reclamações das mulheres. Puxa, eu queria tanto que ele exercesse o toque físico em mim, eu me sinto amada quando ele me toca, ou da mesma forma o homem reclama. Só que quando você olha para a família, você vê que lá ninguém se abraça, ninguém beija, ninguém tem demonstração de afeto. Será que não é mais fácil, ao invés de brigar e julgar, porque tu é assim mesmo, porque tu é igual à tua família, porque tu não faz, eu já falei. Será que alguém consegue aprender na base da pressão, da repressão? Não seria muito mais fácil? Sabe como é que eu me sinto quando tu chega em casa e tu não me dá um abraço? Eu sinto como que eu não sou importante pra ti, eu não me sinto valorizada. Muda completamente o quando a âmbito da pessoa consulta. fala eu não me sinto, ou eu me sinto, ela tá falando de si, Exatamente. ela não tá agredindo o outro, então aquilo não soa como um ataque, né? Soa como um desabafo, uma fragilidade. Então, a gente tem uma reciprocidade, o outro recebe melhor Sim. do que se você fala de uma maneira muito agressiva. Agora, isso também acontece muito dentro de relacionamentos, e aí é uma coisa curiosa, porque como que fica essa questão sexual a partir de uma mulher que tem uma polaridade masculina e a partir de um homem que tem uma polaridade feminina? Só vai inverter, mas o problema vai Só ser o inverte. mesmo. Só vai inverter. Ok. E aí, assim, essa questão da inversão, né, é algo muito atual que nós estamos vivendo, né? E aí a gente precisa entender a importância que, às vezes, eu me preocupo muito em estudar sobre o lado profissional, eu preciso estudar, né, às vezes sobre a maternidade, mas as pessoas esquecem a importância de estudar também sobre o relacionamento. Estudar sobre como viver melhor, como transar melhor, né? Eu sempre pergunto, quantos livros sobre sexualidade você já leu para as pessoas que têm hábito de ler, né? E a maioria responde que nenhum. Então, assim, como que eu quero melhorar se eu não faço a minha parte em entender o básico? Eu preciso entender como as coisas funcionam, né? Hoje tá muito em alta os podcasts. Eu gosto muito porque tu tá no carro, tu tá em qualquer ambiente, né? Pesquise sobre. É uma tarefa que eu dou para todos os pacientes que consultam, tanto mulheres quanto homens.
Bota lá no seu carro, né? Você que é homem e as disfunções. Claro, você cristão precisa entender que tem muitos profissionais bons, por exemplo, da área da sexualidade, mas tem muitos que não têm o conhecimento em Cristo. Então, são pessoas que não têm os mesmos princípios que nós. Então, quando a gente ouve um podcast de uma pessoa que está falando mediante a sua perspectiva, você precisa colocar um filtro. E aí a galera hoje tá muito ferro e fogo, né? Então, tal profissional falou que eu tenho que me masturbar para me poder chegar ao prazer. Tá, mas peraí, o que a Bíblia diz? Aí a gente precisa entender que nós temos que caminhar em consonância com o mundo secular, porque a gente não é uma aberração, a gente não vive em outro planeta, mas com o que a Bíblia diz. Então, eles precisam caminhar juntos. E aí, por isso, a importância da liderança da igreja. Né? Hoje, por exemplo, as mulheres que, enfim, às vezes passaram por um divórcio e se converteram, os homens que são solteiros ou um divórcio também. Como que eu vou me manter puro nesse mundo de hoje, né? Lendo a Bíblia, tendo amigos, né, que falem de Jesus. Por exemplo, quando Jesus, né, se fez carne e homem, ele não precisava de ninguém. Mas ele escolheu 11, né? Ele escolheu 12 para caminhar com ele. Por quê? Porque os amigos fazem a diferença na nossa vida. E aí tenho falado bastante para o público jovem e adolescente nas igrejas. E é uma coisa que eu incentivo muito. E quando eu peço para levantar a mão, quem aqui, a maioria dos amigos, são cristãos? Quase ninguém levanta. Então, quer dizer, se eu tiver uma sacola com 10 laranjas, ótimas, cheirosas, lindas, perfeitas, mas eu tiver uma podre, acabou. Vai contaminar as 10. Só que a gente vive uma era onde o povo está se achando muito forte. Muito bom. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Por quê? Eu acho louvável essa galera querer, né, fazer Jesus conhecido. É lindo. Porém, entenda que você precisa ter uma base para isso. Você precisa ter alguém que ore com você. Você precisa ter alguém que te incentive a amar mais a Deus e as demais coisas serão acrescentadas. É que nem o namoro missionário, né? Dá o maior B.O. quando eu falo sobre isso. Ai, mas a minha mãe... Meu pai não era crente, a minha mãe evangelizou, meu pai... Gente, exceção da regra. Essa é a exceção, não é a regra. A galera tá fazendo da regra a exceção, né? Então, a gente precisa entender que o mundo é mau, pervertido, erotizado, sexualizado e a tendência é piorar cada vez mais. As adolescentes, eu acho engraçado que às vezes termina a palestra, elas vêm em mim e falam: ai, tia, mas ele é lindo, ele trata bem os pais, ele é super inteligente, ele até foi na igreja algumas vezes, só que ele ainda não é crente, eu digo. Então ele não tem nada, né? Ele tem tudo, mas não tem nada. A gente precisa entender a importância que os princípios, os valores e aonde eu quero chegar. Essa galera aí, né, de repente jovem que tá nos assistindo, os pais, não fique falando pro seu filho em relação à sexualidade só sobre pecado. Seu filho sabe que é pecado. Se ele aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, ele tem o Espírito Santo. Porém, nós precisamos falar qual é o objetivo. A galera fala hoje no mundo em experimentar. Mas nós que estamos em Deus precisamos entender que o namoro não é para experimentar. O namoro é com o objetivo de casar. Então, quando eu tenho um objetivo, eu sei aonde eu quero chegar. Mas, para isso, eu preciso ter uma base sólida. Eu preciso ter exemplo de um relacionamento bom em casa. Hoje, eu pergunto para todos os casais: como é o relacionamento dos teus pais? É algo que tu deseja ter igual? Cara, 95% diz que não. É muito pouco, né? Então, assim, se eu não quero igual, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar para mim e eu preciso me perceber, porque nós temos o comportamento de repetição na nossa vida. Tem. Nosso coração é corruptamente enganoso, a Bíblia fala sobre isso. E sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então, automaticamente, por mais que eu sei que o relacionamento não é bom, quando eu menos quero, lá estou eu, fazendo a mesma coisa. Aí eu não suportava o jeito que a minha mãe gritava com o meu pai. E às vezes lá está a mulher gritando com o seu marido. Né? Então, hoje na terapia, eu faço muito isso com as pessoas. Eu peço, né, se o problema é a comunicação, que geralmente é, eu peço e pergunto, né, como é sua sogra? Aí já começa a risada. Aí. Então, a minha sogra é uma pessoa que não ouve ninguém, é autoritária. Aí o cara começa a falar da sogra, daqui a pouco ele olha para a mulher e... Peraí, acho que tem uma coincidência aqui que eu não parei para prestar atenção. Então, entender de onde essa pessoa vem... E essa pessoa também precisa reconhecer que ela tem que mudar, né, em algumas áreas. É um processo de seleção que muitas vezes não é feito e aí depois a pessoa não quer investir no treinamento, né? Exatamente. Não quer investir na capacitação desse profissional desqualificado que você contratou e trouxe para sua vida. Para sua equipe. Responsabilidade sua agora, dar o seu melhor para resolver esse BO. Vamos entrar em alguns teminhas polêmicos. Vamos. Que vale a pena a gente trazer aqui. Um ponto interessante aqui é o seguinte... como você mesmo falou, todo mundo tem uma história, todo mundo vem de uma família,
com características diferentes, com comportamentos diferentes, com práticas diferentes. Na sua grande maioria, as pessoas, elas não nasceram em um lar evangélico e, enfim, aprenderam em casa ou aprenderam entre os amigos que não eram cristãos certos comportamentos acerca, por exemplo, da sexualidade. Vamos começar agora com perguntas acerca dos solteiros mesmo, né? Que estão ali num relacionamento. Que eles falam sobre ficar, que eles falam sobre transar, qual o problema. E aí o ponto na cabeça deles, eles podem transar, eles podem beijar e ficar e fazer sexo com várias meninas. Qual a sua visão como cristã e como sexóloga acerca dos impactos disso na vida desses jovens num futuro casamento, num futuro relacionamento, ou até que não tenham um casamento, mas nos futuros relacionamentos? Eu vejo tudo isso como, além de fugir do que a Bíblia espera para nós, eu vejo como muito problemático, porque hoje, quando eu atendo uma pessoa que teve muitos parceiros, na cabeça dela, ela quer montar um boneco que não existe. Eu queria o beijo daquela pessoa, eu queria o seio daquela pessoa, eu queria o pênis daquela pessoa. Ela começa a querer montar como se fosse um robô. E aí fica muito claro por que a Bíblia nos orienta a importância da gente, né, entender que o sexo ele foi feito para ser usufruído no casamento. E aí uma grande pergunta né, mas e se eu me relacionar e eu não gostar, né, e for pequeno, e for não... Gente, ou a gente acredita que Deus é bom e o tempo todo ele é bom, ou a gente precisa nascer de novo. A gente precisa entender que Deus sempre tem o melhor para nós. E aí, quando a gente, às vezes, não fez a escolha certa, e aí hoje, quando eu falo para jovens, uma pergunta, né? Como saber que a pessoa é de Deus para mim? Você vai pedir para Deus, mas lembrando que Deus, às vezes, está usando inúmeras formas e pessoas para te dizer que não é, só que o coração é corruptamente enganoso. Eu ouço aquilo que me faz bem e aquilo que eu quero. Então, converse com seus pais. Geralmente os pais bucha, como o povo diz aí fora, né? Ai, mãe, tô gostando do fulano, né? Tô quase namorando. Não é pra ti. Quando os pais não aprovam, você precisa entender que geralmente alguma coisa de errado tem. Os pais são uma autoridade na nossa vida. E depois eu falo muito para as pessoas das igrejas, né? Os jovens, conversarem com a liderança. Você e a pessoa que você gosta vão conversar. Nós estamos orando, a gente está se gostando. Queríamos que vocês orassem sobre isso. Se passar por essas 3 pessoas e der errado, aí alguma coisa deu errado no meio disso tudo. Porque passando por esses 3 crivos é muito difícil isso acontecer. Né? A maioria das pessoas que fazem isso é certo. Às vezes, só no começar a orar, Deus já coloca no coração que não era. Né? Para as pessoas que são sensíveis à voz de Deus. Às vezes, no conversar com os pais, também não. Né? E aí a gente tem que entender que como esse mundo está bem doido, a gente vai ver cada vez mais pessoas, e a Bíblia fala sobre isso em Apocalipse, que nos finais dos tempos muitas pessoas seriam confundidas. As pessoas vão ver até pessoas cristãs, líderes, falando que, né, como a gente já ouve, eu já ouvi, né, alguns tipos de pregações falando que a história não é bem assim, sobre o se guardar, né, para o casamento. Principalmente se você já está com a pessoa e vai casar, e sabe que vai casar, e eu acho tudo isso uma loucura. Né, porque hoje no consultório eu consulto alguns casais que já casaram. Tem 6 meses, que era para estar vivendo o melhor dessa terra, né? Recém-casado, todo mundo acha que o povo só faz isso, não faz mais nada, não trabalha, não come, não dorme. E tem casal que não tá vivendo, por quê? Porque comeu esse bolo antes da festa, né? Manteve relação antes. A gente tava noivo, já tava tão perto, nananã. E agora que a gente casou, a gente não tem vontade, a gente não se entende, e a gente acha que é um castigo de Deus por a gente ter, né, não ter se mantido puro ao casamento. E aí a gente vê o quanto o diabo ele veio realmente para roubar, matar e destruir. Porque ele rouba a identidade, ele mata quem você é em Deus e ele destrói seu relacionamento com Deus. Deus não é um Deus que castiga as pessoas. Só que nós temos o livre-arbítrio, então a gente é livre para fazer as nossas escolhas. Só que aí o que acontece? Todo pecado ele tem uma consequência. E ele traz um peso. E muitas vezes esses casais nunca abriram isso para ninguém. E aí a importância, né? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Eu não sou santa, eu peco, né? O Douglas peca, todos nós pecamos. Mas nós precisamos reconhecer o nosso pecado, pedir perdão. E muitas vezes se faz necessário confessar para um líder, pedir uma oração, né? A Bíblia fala sobre isso. Então, as pessoas precisam entender que Deus não ama o pecado.
mas ele é um pecador, né? Em hipótese alguma, Deus vai deixar de nos amar, e isso é incrível, é a graça de Deus sobre a nossa vida. Mas o diabo, ele usa dessas pequenas, né, que já não é brecha, já é uma porta, né? Ele usa essas brechas para destruir, e aí às vezes são casais que chegam ao divórcio, né? Às vezes com pouquíssimo tempo de casado. São casais que param de ir na igreja, né? E aí vivem, às vezes, um casamento aberto, vivem totalmente fora daquilo que a Bíblia nos ensina, justamente por uma brecha que foi aberta. É muito louco isso, porque eu já tive alguns casos que, por exemplo, um caso específico de um menino que, enfim, ele viveu na vida dele antes de Cristo, fazia o que ele queria, acesso à pornografia, filmes pornôs, boates, transava com várias meninas. E aí ele se converte, ele se casa com uma menina virgem e depois de casado eles começam a ter problemas. Porque a menina começa a ter dificuldade de atender aquilo que iria satisfazer ele. E ele não conseguia se satisfazer em ter essa menina virgem, porque essa menina virgem não fazia as cambalhotas e as proezas que as mulheres com quem ele estava acostumado a se relacionar, que eram mulheres da prostituição, mulheres do mundo circular, que não tinham um relacionamento santo. E isso foi um problema sério no casamento dele. E eu vejo que isso também é um problema hoje dentro da igreja, porque existem pessoas que questionam o fato de fantasias, filmes, né? Algum tipo ou outro de forma de satisfação. E aí a gente vai entrar em alguns temas. Por exemplo, no casamento, faz bem, é correto, não, o uso de filmes pornográficos e essas coisas para incentivar o casal no ato sexual? A gente precisa entender que sempre precisamos avaliar qual é a motivação do nosso coração. A própria ciência está muito preocupada com o aumento exagerado a sites pornográficos e automaticamente a masturbação. Então, a gente precisa entender que esses filmes, o que eles trazem? São filmes, geralmente ficção, que as pessoas não entendem, porque aquilo não é uma relação sexual. É um teatro. É um teatro, né? Então, assim, performance, né? Eu atendo casais. Ai, é muito triste, Douglas, muito triste. Tu vê uma mulher dizendo que tem prazer e o homem me olhando nos meus olhos dizendo, não, doutora, ela não tem. E aí, eu já sei, né? Aí, quando eu aperto, questiono, eu sou viciada na pornografia desde os 12. Às vezes tem 40 anos e a mulher não faz a menor ideia. Né? Então, o que é prazer pra ti? É gritar, é gemer, soltar um líquido? Coisas que a gente sabe que são ficção, né? E, claro, gemer, essas coisas, tudo certo. Mas nós não podemos colocar todo mundo numa caixinha, né? Eu usava muito o exemplo quando trabalhava com parto, eu era questionada. Olha só, eu tô com 8 centímetros de dilatação. Aquela mulher tá com um só. E ela tá naquela gritaçada toda. Por que isso? E eu sempre dizia, quando nós vamos num velório e a gente vê uma viúva, né, em cima do caixão quase, chorando, gritando, e num velório ao lado você vê uma pessoa sentadinha ao lado do caixão, a gente pode dizer que as duas não estão sentindo a mesma dor? Não podemos, cada um manifesta de uma forma. E isso serve para todas as áreas e situações da nossa vida. Uma mulher que chega gritando no parto, ela tá com as dores do parto, e a mulher que chega em silêncio, muitas vezes ela tá com a dor do parto também. Influencia a criação, a educação, e no sexo não é diferente. Tem gente que é reprimida na vida. Nunca pôde dar uma risada mais alta que ela já era cortada. Eu sei de pessoas que não choram, porque durante uma infância inteira ouviram que chorar não ia casar, não ia achar alguém. É muito sério tudo isso. Aquele filme Divertidamente, né, que fala sobre as emoções, claro, né, a emoção de uma adolescente, mas ele é muito interessante para você ter um olhar para sua vida. Quantas emoções a gente tem e a gente não valida elas? Ninguém aprendeu a falar como está se sentindo. E isso é muito sério. E a gente traz o que a gente viveu para dentro da nossa casa. Então, a galera jovem, né, que está aí nos assistindo, nós precisamos entender que fugir da aparência do mal é fugir de tudo que está ao meu dispor. E no caso do casal, eu preciso entender que se Deus deixou o sexo como um presente,
ele nos deixou ferramentas para isso também. A gente não precisa usar nada externo. Porque quando eu trago o externo, aí traz a comparação, né? Porque o homem vai ver que que a mulher tem seios fartos, óbvio, elas são escolhidas pela aparência, né? Então, elas têm silicone, elas têm barriga, né, com lipo, elas têm corpos esculturais, e você tá olhando para sua esposa com corpo real. Uma mulher que às vezes já passou por gestações, efeito sanfona, que toda mulher passa, e a mesma coisa o homem, ela tá vendo o homem lá todo musculoso, e às vezes olha pro dela, não é bem assim. Um pênis bem avantajado, porque eles são escolhidos por isso também. Então, a gente precisa entender que o filme, ele traz uma comparação absurda que na vida a gente já vive isso. As mídias sociais, elas se encarregam de fazer esse trabalho muito bem. E fora a questão do sexo em si. Porque lá nós estamos vendo um ato de promiscuidade. Gálatas 5,19. E o que Deus deixou para nós é um casamento, né? O sexo de uma forma pura, santa. Sede santos porque eu sou santo. E Deus, né, está lá no momento da nossa relação sexual. Eu trazer um filme é como se eu estivesse convidando para que ele se retirasse. Então, de forma alguma, tem outras formas de estimular. Pensar, conversar... Mas isso não é o caminho. Sexo anal. Eu não preciso nem ir para a Bíblia. Na minha concepção, eu vou para a anatomia, para a medicina. Né? Então, o que os livros de biologia, de anatomia falam? Que ele é um órgão excretor. Deus fez para sair, não para entrar. E sempre que eu sou questionada sobre perguntas difíceis, e aqui, né, deixo o meu respeito, porque eu sei de pessoas que são cristãs e que não acham que é pecado, e aqui eu não estou para criticá-las, né? Estou falando o meu posicionamento. E sempre que eu vou numa igreja, eu não sou teóloga, né? Não sou. Eu sou uma sexóloga que estuda a Bíblia, né? E, enfim. Eu sempre falo das 3 peneiras, não sei se tu conhece. Não. Para todas essas situações difíceis, consideradas difíceis. Primeiro é a paz. A paz eu não compro no mercado da esquina. Então, se eu não tenho paz para fazer determinada coisa, eu não devo fazer. Ai, mas todo mundo da minha igreja faz sexo oral. Eu tenho nojo, me dá vontade de vomitar, então não faça. Ai, mas no livro de Cantares, de que adianta eu te justificar biblicamente se você não tem paz em fazer aquilo? Se você ouviu, às vezes, uma infância, uma adolescência, que a boca é um lugar santo, que a boca... Às vezes você vai ter, se você deseja, né, fazer e não consegue, você vai ter que fazer uma terapia para conseguir lidar com as crenças que você tem em relação a isso. Não vai ser eu querendo te provar num contexto bíblico que isso pode ou não. Né? E essas 3 peneiras eu uso para cristão ou não cristão, tá? Toda a vida que eu sou questionada, qual a tua opinião sobre, né? Segunda peneira, é comum acordo? Porque hoje o que eu vejo na terapia sexual? Doutora, faz 5 anos que ele me enche o saco para fazer sexo dentro do carro no lugar público. Faz 5 anos. Eu não aguento mais. Todo dia ele fala. Água mole e pedra dura, né? Você vai. Até que uma hora... Só que quando estoura, às vezes você destrói um casamento, você destrói uma confiança, você destrói quem a pessoa é, porque ela tem uma convicção, ela tem um princípio sobre aquilo e ela não quer ir contra aquilo. Então, assim, respeito é bom e todo mundo gosta. Porque se faz sem consentimento é abuso, é estupro, né? Exatamente, né? E como eu sei de várias pessoas que relatam sem saber que é, tá? Que é o pior. Eu tenho, assim, depois do meu filho, eu tenho um ranço de sexo, algumas vêm falando, né? E aí você vai questionando, é porque nem tinha terminado minha quarentena, um dia eu acordei, ele tava em cima de mim, porque disse que não aguentava mais, que ia se jogar até do apartamento, porque tava, assim, subindo pelas paredes, pior que o Homem-Aranha, e aí ele foi enfiando, e aí... Eu falei, tu tem noção que isso foi um estupro, né? É o estupro marital, que ninguém quer falar sobre isso, né? Que é um estupro que acontece no teu casamento, dentro do teu quarto, na tua cama. Então, assim, apesar de nós sermos, né, um do outro, poxa... Tem limite. Tem limite, né? O respeito é bom e todo mundo gosta. Então, paz como um acordo, e o terceiro é a integridade física. E existem outras formas de resolver isso. Meu Deus, o sexo não é só penetração. Exatamente. Não é, até porque, assim, existe um câncer de próstata que muitas vezes deixa esse homem sem ereção. Tem a bomba, né, peniana, tem outros métodos, mas tem homem que não quer. Não quer. E aí tu tá lidando com outro ser humano que tem suas vontades e não quer. Mas aí acabou? Não acabou. Mas na cabeça de muita gente, se não tem penetração, não é sexo, né? Então, a gente tem que entender as outras formas que existem. E a última peneira é a integridade física, que para mim ela é, assim, de suma importância. A integridade física é algo que eu preciso entender que o nosso corpo ele tem um funcionamento e ele precisa ser respeitado. Às vezes vem, né? Meu marido fica toda hora querendo colocar legumes na minha vagina, né? Como uma vez, ele queria botar isso, queria botar aquilo. Peraí. Né? Se você botar uma cenoura com uma ponta, você vai te machucar, vai romper a tua integridade. Que isso, gente, né?
Então, a gente precisa... E a integridade física também entraria na questão do anal, né? Então, a gente precisa entender que, apesar de Deus ter criado homem e mulher e unir-se-ão e se tornarão uma só carne, a gente precisa avaliar que aqui é outro ser humano, não é um boneco. Tá, né? A gente se tornou uma só carne, somos um só. Então, agora ela tem que fazer o que eu quero. Opa, não é bem assim, não funciona assim. Então, nesse caso, a gente entraria com a mesma perspectiva, né? De uma questão escrotal, né? Por causa do sexo anal, ânus, ou seja, escrotal, e o sexo oral. Eu, particularmente, Gabriela, não acho problema algum, né? Eu acho que a Bíblia é feita de interpretação, não tem um texto que diga, esse texto é isso, né? Quando o Sulamita fala, né, venha beijar dos meus jardins, tem tantas passagens lindas falando em Cântico dos Cânticos, eu acredito que realmente estava se referindo a isso. Com consentimento. Agora, existe uma questão que acontece dentro dessas relações, que aí entra a parte da promiscuidade, que é aquela coisa de ejacular na boca do outro, engolir, fazer aquela coisa toda. Aí a Bíblia já tem alguns conceitos sobre esse assunto, né? E aí, por isso, mais uma vez, onde é que a gente cai? Diálogo, comunicação. O combinado não sai caro, né? E por isso que é importante, né, a gente sempre estar conversando, porque, por exemplo, eu estimulo muito os casais a fazerem feedback pós-sexo. Né? Foi bom, não foi bom, olha só. Ou, né, se não conseguir falar olhando nos olhos, o ideal é pós-sexo que os hormônios estão lá nas alturas, né? Mas se não conseguir fazer isso... Mande um recadinho. Que os homens não gostam muito de conversar, né, macharada? Vocês gostam o homem DVD, né? Deita, vira e dorme, né? Mas assim, nem que seja no outro dia, nem que seja... Se a mulher está acordada, mande uma mensagem, né? E aí, assim, até isso é importante. Porque às vezes tem não necessariamente só o homem, tem mulher que ela gosta de deitar e não gosta de ser tocada depois do sexo. E a gente precisa respeitar, né? Não interessa, tipo, eu quero ficar de conchinha. Não, mas depois do sexo eu não quero ficar na minha. E só que, o que vai ajudar? Se o outro simplesmente empurra, sai daqui, me deixa, já não ganhasse o que tu queria. Frases como essa, né? Olha só, agora eu quero ficar mais quietinha. Porque depois eu me sinto assim, me sinto assado. Então, é a mesma coisa frente a uma negativa, né? Quando um vai negar, sabe que seu louco, seu viciado, seu maluco, o cérebro dele só tem isso, doutora, tem mais nada, né? Ao invés de eu falar dessa forma, será que eu gostaria de ouvir? Ninguém gostaria de ouvir isso. Por que não dizer, olha só, sabe como é que foi meu dia hoje? Eu tô me sentindo triste, tô com vontade de chorar, deu tudo errado, né? Aqui em casa eu imaginava tal coisa, eu não consegui fazer nada. Então, quando você abre o seu coração, você tá deixando o outro ciente, porque nós precisamos entender a diferença, né? Para a maioria dos homens, o sexo, ele é uma forma de descanso. Se eu tive um dia cansativo, se eu estou com a mente cheia. É um relaxamento. Exatamente, mas para a mulher, não. É. Então, a gente entender as diferenças, né? E que me perdoem as que encontram como relaxamento, né? Que nada aqui é uma regra, mas é o que a maioria encontra. Então, a gente precisa encontrar o equilíbrio no relacionamento. Ele é a palavra-chave para viver e para ter equilíbrio vai ter que ter diálogo, vai ter que ter uma comunicação assertiva. Não tem como fugir. Tu podes ver, né? Eu vou falando de várias coisas, mas tudo cai no diálogo. Não adianta. E aí... Como resolve essa situação do diálogo? Porque esse é o maior desafio. Encontrar momentos, situações, oportunidades, né? Está vendo um filme, surgiu algo. Vamos dar uma pausinha nesse filme para conversar? Mas como que a gente vai ter um tempo para ver filme, para conversar, se a gente não tem tempo para nós? Aí voltamos lá na agenda. O casal precisa, não é o dia só para transar, mas é um momento do dia para conversar. Sair para jantar, conversar, para depois ter uma noite de amor. Criança precisa de rotina. Todo mundo sabe disso. Qualquer educadora que fale com crianças, psicopedagoga, todas falam que a rotina é necessária. Então, se você coloca seu filho para dormir, sai dessa bênção, né, para não dizer outra coisa, de celular, que os casais, a maioria que consulta comigo, falam isso. A gente coloca os filhos para dormir às 8. Tá, e vocês? Fica no celular. Eu vou ver minha série e ele fica no celular. Tá, gente, mas não conseguem fazer uma coisa junto? Eu não gosto das séries que ele vê, e ela só quer ficar nesse celular. Ou então, ao contrário, ele só fica no celular e eu vou ver meu filme, enfim. A gente precisa entender, gente, que casamento é renúncia. Você pode fazer o que você gosta, mas você não pode colocar na agenda o outro também? Então assim, eu vou ficar meia hora no celular, meia hora tu vê a tua série, depois a gente vai ficar nós dois. Vamos pedir um sushizinho? Porque eu sei, essa questão hoje de sair de casa e deixar os filhos é muito desafiador. Porque eu que falo sobre educação sexual, sei o quanto, e eu não preciso nem mencionar, mas todo mundo tá vendo o quanto de matéria sobre abuso, sobre, né, o que está acontecendo com as nossas crianças. É uma loucura. Então, assim, seria muito bom ter um lugar para deixar os seus filhos e vocês terem esse momento, mas nem todo mundo tem.
uma pessoa que confia, alguém que possa deixar... Desenvolver pontos de apoio confiáveis. Né? Então, assim, se você não tem, coloque seus filhos para dormir e façam um momento vocês dois em casa. Porque o que eu sempre indico, né? Tira essa mulher da cozinha. Deixa ela mais relaxada. Então, pede uma pizza, pede um sushi, pede um lanche. Os filhos estão dormindo no conforto ali e vocês vão ter um momento vocês dois. Ai, mas chora, ai, mas levanta. Gente, faz parte, vai passar. Vai passar. Essa fase não dura para sempre. Os filhos crescem. Tenho um de 14, posso dizer que as preocupações, elas mudam. Agora, filho na cama, no quarto, como é que é isso? Deus é pai. Vamos lá. A gente precisa entender que são momentos e fases, né? Então, assim, enquanto essa mãe amamenta esse bebê, eu não vou dizer pra ela botar num quarto, porque eu estaria cuspindo no próprio prato que eu comi. Eu acho muito complicado uma mulher que amamenta ter que ficar levantando 1 milhão de vezes à noite, né? Então, assim, enquanto o filho mama, deixa ele ali com você, não tem problema. Mas o que vocês vão fazer? Quando vocês forem transar, vocês vão sair do quarto. Porque a energia sexual, independente não pode se é ficar um no bebê... mesmo ambiente. Tem diversas psicólogas infantis que falam sobre isso. A criança repete, ela finge que está dormindo, não está. Muitas chegam na escola e pedem ajuda, pedem socorro, minha mãe está apanhando. A criança não entende como um ato de amor, ela acha que é uma violência. Então, eu brinco, né, que todo bebê ele pode nunca ter dormido no quarto dele, mas ele tem um quarto bem bonito. Geralmente eles têm, né? Então, ou o casal coloca lá enquanto fazem, ou eles saem do quarto. Ah, Gabi, mas eu não fico em paz, que meu filho vai chorar. Sempre precisamos trancar a porta do lugar onde estamos, para que a gente possa ter mais segurança. E ter filhos é se adaptar. Porque enquanto eles são pequenos, a maioria dos casais conseguem manter relações. Quando chega a adolescência, tem muito medo de ouvir. E aí a gente vai ter que aproveitar os momentos que os nossos filhos não estão. Se ele for num culto de jovens, se ele estuda de manhã e vocês empreendem junto, dão uma fugida para casa. Ah, sim. Enfim, inúmeras oportunidades que às vezes esse adolescente sai de casa, você aproveita para isso. É entender que é aquela velha frase. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Ninguém gosta dessa frase, mas ela é verdade. Quando a gente quer, a gente consegue. É só a gente entender e planejar. Por isso a importância do planner da agenda. Eu preciso planejar essa semana. Eu preciso planejar esse sexo. Ah, não, Gabi, mas o sexo ele é gostoso quando ele acontece. Ele vai acontecer. Mas ele também vai acontecer planejado. Porque senão eu vou ser pega pela grande roda da vida, que às vezes circula, 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 e eu não consigo parar. E aí é aquilo que eu falei, eu não vou vivendo, eu vou sobrevivendo. Eu só vou. Meu pai usa muita expressão que a maioria dos jovens hoje é a geração cabelo ao vento. É uma geração que não para. O cabelo tá sempre voando, sempre voando, sempre voando. E aí muitas vezes quando para assinar um divórcio. Se tu me perguntar hoje quais são os maiores motivos que chegam pra mim com o papel de divórcio já em trâmite, né? Tenho esse privilégio de ver muitos papéis de divórcio sendo rasgados na minha frente. Eu acredito isso como privilégio. E a maioria das pessoas que chegam até mim tem várias situações. Tem traição, tem problema financeiro, como os dados que todo mundo já sabe. Mas a maioria que chega pra mim é a ausência de sexo. Olha que coisa doida, né? Uma vez eu ouvi falar acerca da questão financeira. Sim, tem bastante gente com problema também. Né? Recentemente eu atendi um casal e realmente é aquilo que eu falei. Quando o casamento chega na UTI, eu preciso ter a ciência que a UTI é o lugar mais seguro do hospital. Porque tem monitoramento 24 horas, mas nem todo mundo sai de lá vivo. Então, quando eu chego com um casamento para qualquer profissional na UTI, eu tenho que ter a ciência. Que vai requerer muito mais do casal do que do próprio profissional que está atendendo. E muitos, Douglas, infelizmente, não estão dispostos a mudar. Infelizmente. Então, quando eu chego para pedir ajuda, seja para uma profissional ou para um líder, eu preciso entender que o líder vai orar, Deus vai fazer, mas tem o livre-arbítrio, né? Então, eu também tenho que fazer a minha parte. As pessoas esperam um grande milagre de Deus, mas elas não querem fazer a sua parte, e aí não adianta. Entendi. E no caso da questão financeira, né? Quando a gente fala sobre o dinheiro em si, o dinheiro, ele é um causador, a falta de dinheiro, os problemas financeiros, eles são causadores de baixa de libido, de brigas, de confusões, de desentendimentos. Qual a melhor forma de lidar com isso? Porque muitos casais acabam lidando com isso, né? Vem filho, vem a dificuldade financeira, e aí as pessoas dizem assim, mas como é que eu vou ter relação se não tem dinheiro, as crianças chorando, e aí as pessoas começam a trazer as desculpas, né? As limitações e a falta de dinheiro é uma delas, e
e por isso elas acabam dizendo que não vão fazer, porque não tem tesão, não tem prazer, não tem clima, como é que vai fazer, faltando dinheiro. Os próprios homens mesmos falam isso, né? Ah, não tenho... A gente entende que o homem ele funciona muito pela testosterona, né? Sim. E a produção de testosterona está muito na condição de conquista, de vencer na vida, quando a carreira está bem, quando as coisas estão bem. O homem está mais disposto, né? Quando não, aí entra a questão de depressão, ansiedade, estresse, tudo mais. Como que resolve essas desculpas e esses desafios? Entendendo que Deus uniu duas pessoas. E um dos maiores problemas no financeiro é separar as finanças. Tem gente que, né? Tu ganha tal, então tu paga a escola das crianças, tu paga as compras, tu paga a farmácia, eu pago o carro, pago a casa, nananã. Quando eu divido as finanças, na maioria das vezes eu divido o meu coração também. Porque o coração ele é corruptamente enganoso. Então eu me acho já que eu tenho meu direito, meu dinheiro, que eu posso comprar o que eu quiser. E é aí que mora o perigo. Atendi um casal que vivia dessa forma. E aí, ela falando que precisava comprar uma cozinha nova, porque a cozinha estava cheia de cupim, não tinha mais condições. Então, ela começou a juntar um valor e sugeriu que ele juntasse também para depois juntar tudo, né? E ele simplesmente decidiu trocar de carro e chegou com um carro novo em casa. E aí, tu imagina o BO que deu. Né? Por quê? Porque eu tenho meu dinheiro e eu julgo que isso é importante. E a cozinha não é importante. Mas não é importante para mim, mas para o outro. Uhum. Então, ter as finanças separadas é como se estivessem num casamento, mas vivendo separado. Então, eu acho que é uma porta de entrada, é uma brecha para o inferno. Porque num caso de uma situação financeira ruim, por exemplo, um casal que quebrou uma empresa, né? Quando Deus une duas pessoas, ele uniu para estar na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, em todos os momentos. E se eles entraram juntos numa crise, eles vão sair juntos dela também. O grande problema é, se o meu coração está separado, se eu acho que isso é um problema meu ou é um problema dela, automaticamente as coisas só vão piorando cada vez mais. Uhum. E aí, um dos pilares para a libido muito importante, que eu não mencionei, é a perda da admiração. Uhum. Quem deixou de admirar, geralmente deixou de desejar. Então, é muito importante a gente entender que até isso, né? E eu acho muito triste, porque às vezes um deixa de admirar em uma área da vida e não fala. Por exemplo, eu imaginei que quando a gente tivesse filhos, ele seria aquele pai que ia trocar, que ia me ajudar à noite. O filho nasceu e foi dormir em outro quarto. Só que ela nunca falou para esse pai tudo que ela desejava. Mas é óbvio, né, Gabi? Ele não sabe que teve um filho, ele tem que me ajudar. O óbvio também precisa ser dito. Uhum. Né? Os homens, infelizmente, né, a educação é muito pobre em relação à paternidade, em relação ao casamento, né? Nós brincamos de boneca desde pequeno. O menino não... Quantos pais eu fiz o parto e o primeiro bebê que estava pegando era o seu próprio filho? E às vezes a mulher gritando do outro lado, tira do colo dele que ele vai deixar cair. Assim começou a paternidade do cara. Então, é tudo muito cruel. Ninguém aprendeu, foi nada. A gente caiu de paraquedas. Tem os esforçados, mas tem aqueles que, de fato, não conseguem. E aí precisam ser ensinados. Essa é a verdadeira, né, lição. Então, a gente tem que entender que esse ponto financeiro, com certeza, é o diálogo e entenderem que estão juntos nesse barco, e não em barcos separados. Você falou sobre pais que dormem em quartos separados, seja no período do puerpério, seja, né, criança, mas também isso acontece por outros fatores, né? Como que você enxerga esse episódio de os casais começarem a dormir em quartos separados e terem essa distância dentro de casa? Tem a opção, tipo assim, eu conheço um casal que ele ronca. Não são meus pacientes, são amigos. Ele ronca e ela, tipo assim, sono de pulga. Não consegue dormir, não consegue. Já tentaram de tudo e não tem jeito. Então, eles dormem em quartos separados e eles se encontram pra transar. Eu vou dizer que isso é errado? Eles estão casados há 20 e poucos anos e pra eles deu certo. É a tal da exceção, que na maioria das vezes, se é uma regra, não dá certo. Porque o que acontece? Quando a gente dorme junto, a gente se encosta no meio da noite. A gente tem essa conexão. Gabi, mas eu durmo na mesma cama e a gente nem se encosta. Você pensa que não encosta, mas encosta. Encosta, tá ali. Se um sonhou e acorda meio abrupto, tá tudo bem. Esse se preocupar, essa atenção, esse carinho, tudo que envolve. O dormir separado é como se eu estivesse separando os nossos corpos. E tem a questão de dormir separado, né? Como eu peguei recentemente também, uma mãe que faz 6 anos que ela dorme na cama de casal com o filho.
Ela vai fazer o filho dormir e ela adormece. E o marido disse pra mim, eu desisti. No começo eu ia lá, chamava, cheguei a pegar no colo e trazer pra nossa cama. Agora eu desisti. E por que só a mulher fazer dormir? E por que fazer dormir, né? Se a gente voltar. A gente vai colocando algumas bardas, a gente vai permitindo que algumas coisas aconteçam. E aí, quando a gente chega na fase do questionar, o problema é o filho. Não. O filho não é o problema. Ele não pediu para vir, né? Que a gente sabe que todos os métodos são 99%, nenhum é 100%, o 100% é não fazer. Se você tá fazendo, você tá na chuva, né? Vai se molhar, se Deus assim o quiser. E quando o filho vem, eu preciso recalcular. As coisas vão mudar. Puerpério é difícil. Administrar na nossa cabeça a chegada de um filho é difícil. A mulher tem, né? A cabeça fica um balão com as preocupações. A culpa, o administrar a casa, o marido, o filho, são muitas preocupações. Mas eu preciso entender que esse filho é como se fosse um empréstimo. Eu chamo de que o casal é uma árvore e quando ela tá muito linda, ela dá frutos, que é a chegada dos filhos. Mas quando esses filhos estão grandes, quando esse fruto tá maduro, ele cai e ele vai embora. E o que fica? A árvore. O casal. Eu atendo muitos casais que estão nessa fase, que o filho Foi e embora. a filha saiu, foi embora. Síndrome do ninho vazio. E aí, teve um que eu morri de rir. Um casal do Rio, eu faço... A maioria das consultas são online, né? E aí, um casal, eles começaram a consulta... Você vem sempre aqui? Um olhando pro outro, assim, porque viveram tanto na função dos filhos que já não se reconhecem mais. E Deus não deixou o casamento com esse propósito e nem deu os filhos para isso. Então, a gente precisa entender... o filho tem um problema, tem um terror noturno, precisa dormir no meu quarto? Tudo bem, gente. Aqui eu não vou dizer assim, se você tiver o seu filho no quarto, seu casamento tá acabado. São coisas pontuais, né? Não, a gente precisa, é claro, né, que se é uma criança saudável, se tá tudo bem, se não mama mais, eu te diria que vai fazer emocionalmente muito bem pro seu filho. Né? Ele estar no quarto dele, ele ter o ambiente dele. Mas se não conseguem, por favor, não coloquem isso como um empecilho. O lance é que a gente vai usando essas muletas, essas desculpas, para não transar, para não se conectar, para não fazer mais nada. Aí é o problema. O problema não é o filho, o problema não é o filho dormir no quarto, o problema é o que a gente coloca no meio disso. Porque eu sei de casais que, né, filhos, por exemplo, né, que tem uma condição especial. Às vezes tem até respirador, enfim, precisa dormir no nosso quarto, mas faz 20 anos, como eu ouvi um casal, faz 20 anos que a gente faz amor na sala. A gente decora a sala, a gente bota vela na sala. Quem quer, faz. Quem não quer, arruma uma desculpa. É uma frase muito dolorida, dependendo da situação que você está vivendo. E aí a importância. Conseguimos mudar sozinhos? Se vocês tiverem um bom diálogo e bastante força de vontade, consegue. Mas o ser humano, ele tende a procrastinar. Então, às vezes, ele precisa de alguém na cola para cobrar as coisas para ele conseguir fazer. Por isso, a importância da ajuda. Mas não temos condições de pagar. Procura um pastor da igreja. Procura líder de casais, toda igreja tem. Mas não quero abrir para ninguém da igreja. Tá, conhece alguém de liderança de outra igreja? Então, só para você abrir seu coração e poder ter uma ajuda? Né? Aí voltamos de novo àquela frase. Quem quer, né? Dá um jeito. Agora, quem não quer, vai começar. Aí vai, né? Meu pastor não dá, meu líder não dá. Vai me tirar. Desculpas. Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Exatamente. Olha aí, tudo bem com vocês aí? Vocês estão aprendendo alguma coisa? Tá sendo útil para vocês? Eu quero saber aí os comentários de vocês. Cadê os comentários aí no chat? Cadê a voz de vocês? Eu quero ouvir. Você é da onde? De onde você está falando? O que é que você está achando? Você acredita nisso? Você concorda? Discorda? Você gosta? Não gosta da ideia? Quais os problemas que você enfrenta aí na sua casa, no seu casamento, na sua família, na sua igreja? Como você está lidando com tudo isso? Deixa aqui a sua opinião, fala com a gente, compartilha. Nós, quando estamos aqui juntos, reunidos aqui nos chats dos podcasts, dos episódios, muita gente vai compartilhando suas experiências e vai ajudando muita gente quando você vai contando aí a sua história de superação, onde Deus transformou seu casamento, sua vida, sua casa. Então, compartilhe aí com a gente, porque esse podcast, ele tá especial. E outra, né, gente? Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like aí se você tá gostando. E também aqui no chat embaixo tem ali o cifrãozinho. Você pode aí também deixar aí uma ajuda, um suporte aí, uma ação de generosidade pra gente aí, compartilhando com o Espiritualmente Podcast. E lembra de se inscrever.
Eu vou entrar em alguns temas aqui do seu livro, aí você pode responder de uma maneira bem objetiva, a gente já falou muito, já se aprofundou bastante, mas eu quero entrar num ponto aqui que é bem interessante, que a gente mencionou no início, que é esse tal desse teste do QI sexual? Que negócio é esse? Então, é pra... QI sexual. QI é coeficiente intelectual, né? Como seria isso? Para a pessoa saber aonde está a sua libido. Olha. A importância que ela está tendo dentro do seu coração, na sua mente, para você avaliar. E geralmente as pessoas se surpreendem, né? Porque os resultados não são bons, né? Mas no final do livro, tem uma reflexão que pede para você, depois de ler o livro todo, fazer novamente o teste. E basicamente 80% das pessoas me dão feedback de que mudou muito. Ou seja, é uma descoberta. Sim. Tá. Na verdade, é aquilo que eu falei no começo. O fato de não termos tido educação sexual nos permitiu sobreviver, na verdade. E quando você tem a informação, você percebe que muitas coisas que você estava fazendo, não que você vai mudar a direção das coisas, mas existem coisas que você precisa ressignificar. São crenças que você precisa, né, conceitos, destruir e construir novamente. É fácil? Não. Mas o conhecimento, ele é uma fonte inesgotável. A partir do momento que você começa a provar dele, você quer provar mais. Né? E as perguntas que tem ao término de cada capítulo faz você pensar. Né? Eu preciso pensar sobre isso. Eu não gosto de falar de sexualidade. Por quê? O que me aconteceu? Né? Que me deixou dessa forma? Por que não falar? Por que é um problema difícil? A autoestima, né? Que influencia diretamente na sexualidade das mulheres. Por que eu não quero fazer sexo com a luz acesa? Por que eu quero só no escuro? Por que eu me olho no espelho e não consigo me achar bonita? Porque automaticamente, se eu tenho um problema na autoestima, minha sexualidade vai sofrer com isso. Em algum momento da minha vida, eu vou trazer isso à tona. Então, eu preciso entender que elas caminham lado a lado. E caminham em todos os processos da nossa vida. Só quem gestou sabe que o nosso corpo conta histórias. Então, você passou por uma gestação, você carregou outro ser humano. E às vezes a gente usa das coisas que nós oramos e pedimos tanto a Deus contra nós mesmas. A autoestima, as pessoas acham que tem muito a ver com peso. A autoestima tem a ver com a forma como eu me vejo. Eu sei de pessoas que perderam muito peso e continuam não se achando bonitas. Porque é um encontro interno. Eu preciso olhar pra mim, quem eu sou. Isso aqui é uma carcaça. Isso aqui vai envelhecer. Eu posso até fazer cirurgia, ficar toda esticada, mas não adianta. A minha essência, ela vai permanecer. E as pessoas estão casadas com as pessoas não pela aparência. É um conjunto. Mas elas estão casadas por quem você é. Então, são reflexões, né, que eu trago nas consultas. Entendi. Vida sexual, quando falta lenha? É a famosa frase, onde é que eu pego fogo? Né? Não tem fogo. A gente precisa entender que existe a libido espontânea, que é aquela pós-menstruação ali, os 10, 15 dias que a mulher ovula, que é aquela... Mas existe a libido responsiva, que como adulto eu vou entender que eu tenho a minha responsabilidade nisso. Hoje a ciência diz que 20% da baixa libido está associado a hormônios, né, que seria o uso de anticoncepcional, uso de antidepressivo, ansiolítico, mas 80% é a minha cabeça. Então eu preciso entender como tá aquilo tudo que a gente falou, do multifatorial ali, né? Como tá o diálogo, como tá a forma como a gente se trata, como tá a questão dos filhos, como tá o sexo, né? Se uma pessoa mantém uma vida sexual ativa, mas ela não tem prazer, vai chegar no momento que ela não vai querer fazer mais, né? Então, a gente precisa só refletir sobre tudo isso. Para botar lenha nessa fogueira, eu preciso entender se todos esses fatores estão acontecendo. Por exemplo, na comunicação, voltamos de novo para a comunicação. Tem um estudo do Ministério da Saúde que fala que a cada 5 vezes que uma mulher transa na semana, que eu queria muito saber onde é que eles pegaram essa amostra, né? Em 4 ela mente. Então, às vezes, a pessoa tá numa vida sexual ativa, tá lá, né? Fazendo tudo, o outro tá se achando o gás da coca e a pessoa não tá assistindo nada. Dentro dela, ela só tá pensando, tomara que acabe, tomara que acabe. Eu não estou sendo justa comigo mesma e nem com a outra pessoa. Como que vai ter lenha nessa fogueira se eu estou mentindo? Quem é o pai da mentira? Né? Então, são coisas que eu sempre trago para as pessoas. Nós precisamos pensar sobre isso. Ah, mas a minha mãe falou que mulher não sente nada, que a mulher só tem que gemer e é assim que é o sexo. Eu ouço isso direto no consultório. Sério? Sim. E não é só de pessoas com mais idade, não. Jovens também. E aí, se eu ouço isso, eu levo isso pro meu casamento, eu acredito que isso é uma verdade. É por isso que o conhecimento, ele é, né? O povo perece por falta de informação. Então, como que eu vou botar lenha nessa fogueira se eu acho que a mulher não precisa sentir nada? Impossível, né? Então, a gente precisa entender que
Às vezes até um limite para a própria mulher, para ela saber, né, o que ela deve fazer e como que ela deve fazer para sentir prazer. Porque se ela nega o prazer, ela nega buscar encontrá-lo. Sim. Porque para ela não existe. Então, imagina viver uma vida assim, né? Porque dentro de um relacionamento entre um homem e uma mulher, o prazer tem que ser mútuo. É troca, né? É uma troca, né? Então, a mulher satisfaz e o homem satisfaz, e um tem que tomar o cuidado de saber, olha, você satisfez, não satisfez? Qual o cuidado que eu tenho que tomar da próxima vez? Como que a gente vai fazer de um jeito que você se satisfaça mais? Que nem você falou, é o diálogo, isso é bem importante. Deus o livre, nossa, imagina, ver um relacionamento assim, não vai durar. Eu já peguei Vai. uma mulher casada há 20 anos. Meu Deus do sem céu. sentir nada. Ela achou no explorar do Instagram, ela viu um vídeo, deu falando das manifestações do orgasmo. E aí ela disse que viu aquele vídeo e ela ficou... Quantos anos ela tinha? 48. Nossa, jovem. Falou, disse que olhou o vídeo. Meu Deus, a minha vida sexual é uma mentira? Como que acontece tudo isso e eu nunca senti? E aí a gente começou... Ela marcou a consulta, começamos a conversar. E eu falei, tá, e como é que tu viveu nesses 20 anos? Fingindo, como todo mundo que eu conheço. Nossa. Entendeu? Às vezes o próprio meio que a pessoa está inserida, tem algumas igrejas que não falam sobre o assunto, e quando as mulheres conversam, elas mesmas estimulam mediante aquilo que elas sabem. Perigo, né? Muito perigoso. Piloto automático. Infelizmente, olha, muita gente vive dessa forma. Simplesmente liga o botão e vai seguindo a sua vida, e aí não tem um tempo de qualidade um para o outro, não para prestar atenção como está o relacionamento, não olha, né, para casa, para a mulher ou para o esposo. Piloto automático é um botão, assim, muito perigoso na vida de todo mundo. Todo mundo tem ele. E aciona quando quer. Tem gente que aciona todos os dias. E aí o relacionamento vai chegar na UTI, naquele lugar que a gente falou. Porque aquilo que eu não dou importância, automaticamente vai morrendo. É a mesma coisa eu ter uma flor na minha casa. Não cuida. Ela pode ser a flor mais linda do mundo. Se eu não entender como ela funciona, tem flor que precisa de sol, tem flor que precisa de sombra, tem flor que precisa de água, tem flor que precisa tomar água uma vez por semana. Então, se eu não entender como que a minha esposa e meu esposo funciona, e eu for dando o mínimo de importância, eu não ter uma vida sexual ativa, automaticamente a gente vai nos distanciando. E aí, né, gente, o diabo, ele veio pra isso, né? E aí as oportunidades, elas surgem. E eu sempre digo, tá, você é tão esperta, ou tão esperto, tão inteligente, você não tá vendo que isso é uma seta do diabo? Nossa, a pessoa mais linda do meu trabalho me convidou pra gente ficar até mais tarde no trabalho, e aí começou a me dar uma atenção e mandar mensagem. Atenção. O que seu marido não te dá? Atenção. Nossa, do nada, uma mulher do meu trabalho começou a elogiar o meu cabelo. Nossa, ela é toda bonitona. Notou que eu cortei meu cabelo. O que te falta? A mulher notar algo em você, palavras de afirmação, onde que o diabo vai investir. Gente, o diabo, ele é sujo, ele veio pra isso. E ele sabe, infelizmente, ele sabe, porque nós também damos todas as cartas. Ele não pode sondar o nosso coração. Mas com quem você tá conversando? Você está conversando com um cara do trabalho. Ei, minha mulher, faz 10 dias que não comparece, que não me procura. E o diabo lá ouvindo, 10 dias, então tá. Então hoje à noite, quando ela te negar de novo, eu vou incentivar teu amigo do trabalho a te mandar um vídeo pornô, tu vai pra aquela sala, tu vai te masturbar. E aí, gente, infelizmente, o diabo, eu particularmente falo, quando eu falo pra casais, que a gente não tá nem dando trabalho pra ele, tá muito fácil. Tá muito fácil. Antigamente, parece que assim, com o passar do tempo, né, parece que as pessoas tinham mais temor. Agora não. Tanto que tem várias, quando eu falo para casais, eu levo para as igrejas em geral, eu levo algumas matérias, né? Para quem tá aí nos assistindo, se você pesquisar número de acesso a sites pornográficos por cristão, você vai achar diversas matérias. É uma vergonha. Eu tenho vergonha, tá? Sendo sexóloga dessa área, eu tenho vergonha disso. Porque se é para nós influenciarmos, que é isso, gente? Nós estamos sendo influenciados. Então, quando, por exemplo, um casal tá na minha frente e ele fala, eu preciso largar a pornografia, mas eu não consigo. Aí eu sempre pergunto, da onde você acessa? Do meu celular. Que horas? Os meus amigos do trabalho mandam vídeo o tempo todo. Tá. Manda pra ti? Não, manda no grupo do trabalho. Tá, se é grupo do trabalho, não era pra estar tendo isso. Posicionamento, gente. A gente não pode esquecer a importância disso. Jesus está voltando e Jesus espera pessoas posicionadas. Porque o mundo, ele tá muito atrativo. Mas nós temos que nos posicionar. Então, assim, se é grupo do trabalho, ou vocês param de mandar isso, eu vou sair. Não quero me dispor. Lá voltamos nós para as desculpas, né? As muletas. Aí você tá fazendo a sua escolha, então.
Porque se você quer ser santo como a Bíblia nos orienta, eu preciso fugir da aparência do mal. E fugir da aparência do mal é fugir de tudo. Por exemplo, TikTok. Eu acho que é uma rede que nenhum crente deveria ter. Eu tô lá pra postar os vídeos de sexualidade porque eu sei que eles atingem as pessoas e vem consulta, palestra. Mas não é uma rede que eu fico vendo, não vejo nada. Só entro pra postar. Por quê? Porque é uma rede que parece que é o capiroto mesmo que tá atrás dela. Porque aparece pra ti, não interessa o que tu pesquisa, o que tu curte, não. Ela aparece coisas pontuais, né? E eu sempre digo, as pessoas que querem fugir da aparência do mal, né? Os solteiros, por exemplo, alguns que fazem perguntas nas palestras, eu sempre digo, às vezes a pessoa, para ela poder se santificar, se é o desejo do coração delas, ela vai ter que dar um tempo das mídias. Porque tá em todos os lugares, eu entendo que tá muito difícil, mas é o posicionar-se, entendeu? Ou começar ali na lupa do Instagram, se é só Instagram que tu tem, começa, louvor, pregação, Reverendo Hernandes Dias Lopes, vai, F-Hop, né? Vai falando tudo ali que ele vai começar a te trazer vídeo daquilo que tu tá falando. Agora, se pesquisar... Se o teu coração, né? Como homens casados, que às vezes as mulheres, né, trazem essa demanda. O cara curte foto de mulher de biquíni. O cara comenta. Aí nós temos que entender que o que é ser cristão? É um pequeno Cristo? O que Jesus faria? Se ele tivesse rede social, será que ele curtiria a foto de uma mulher de biquíni? Não. Então, assim, a gente tem que entender que é aquilo que eu falei no começo. Nós, cristãos, precisamos influenciar lá fora na sexualidade. Seu casamento não tá bom? Chama alguém pra te ajudar. Não vai te aconselhar com um cara que o casamento também não tá bom ou que acabou de divorciar. O que ele vai dizer pra ti? Te divorcia também? As pessoas, elas estão dando de bandeja o coração. E se a palavra diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, é entender que, no mínimo, se eu for buscar por ajuda, vai ser alguém que tem os mesmos princípios, né? É o básico. Porque a pessoa, ela não tá fazendo por mal, mas ela tá falando mediante a sua vivência, a sua prática sobre o seu coração. Salmos 1, né? É. Muito bem. Vocês estão gostando? Gostaram? Tudo que é bom, né? Às vezes acaba também, né? E aí a gente tá aqui, ó, com o livro Homem Micro-ondas, Mulher Fogão a Lenha, da Gabriela Dias. Esse livro aqui, pessoal, você vai poder encontrar ele aqui no link da descrição. Então, você encontra ele no link da descrição, você clica lá no link e você pode adquirir esse livro pela Amazon. Vai estar o link na descrição lá, você clica, você cai direto lá dentro e você adquire o seu exemplar e chega aí na sua casa, todo o conforto aí, só basta você ter o aplicativo aí da Amazon no seu celular e você consegue adquirir. Agora, como foi a inspiração para escrever esse livro? O que te inspirou a escrever esse livro? Eu vou te dizer que o nosso coração ele faz planos, né? Mas a resposta ela vem de Deus. Eu imaginava... todo mundo que é acadêmico sonha em ter um livro. Mas eu imaginava que isso viria lá pelos 60. E com 37, Deus me presenteou. Uma editora me procurou, disse que estava de olho no meu trabalho há algum tempo. E para mim parecia, assim, um sonho muito distante. Com 3 filhos, marido morando em outra cidade. Mas as coisas foram acontecendo. E quando Deus está no barco, literalmente as coisas acontecem. Muito bom. Então tá aí, adquira o seu exemplar da Gabriela Dias e você vai ter aí esse acompanhamento. Tem quantos capítulos aqui? Tem bastante capítulos, deixa eu ver. 2, 4, 6, 8, 10 capítulos, um livro de 270 páginas. Esse é meu, tira o olho. Aqui tá até autografado. Tá. Com carinho, muito obrigado. Imagina. E você pode adquirir o seu exemplar lá também. E esse livro, deixa eu só acrescentar, que muitas pessoas têm comprado para dar de presente para casais que estão em crise. Olha aí. Uma boa sugestão. E eu tenho recebido feedback de pessoas que o casamento está sendo transformado pelo livro, sem nem me conhecer. Depois que a pessoa termina de ler, que ela tem uma mudança, aí às vezes ela vai e me procura no Instagram. E aí ela fala. E tem, claro, feedback que eu fico triste, mas feliz, né? Ao mesmo tempo, que são as pessoas que se divorciaram e que dizem que se eu tivesse lido, eu não teria me divorciado. Né? Mas eu sempre digo, o aprendizado ele vai valer para um outro relacionamento, ou até para reatar essa história, por que não, né? Então, ele tem sido bênção na vida das pessoas, para a graça de Deus. Muito bom. Olhando para aquela câmera lá, o que você tem a dizer para a nossa audiência?
Eu digo que olhem para a sexualidade, independente de como foi a sua história, independente de como esse assunto chegou até você, né? Ou às vezes uma primeira vez forçada, às vezes um contato com o sexo de uma forma inadequada, mas nós precisamos entender que o sexo e a sexualidade foram criados por Deus. E Deus não erra. Tudo que ele faz, Deus é bom, o tempo todo ele é bom. Então, se você tem uma dor em relação a essa área, se você tem dificuldade, busque por ajuda, né? Seja na liderança da sua igreja, seja por uma profissional. Se você sofreu algum abuso, mesmo que você tenha tido 5, 6 aninhos e hoje você tem 40, 50, busque por ajuda. Existem muitas pessoas que acham que isso está lá no passado, mas não tem noção do quanto está influenciando no seu presente hoje. Né? Todo trauma precisa ser tratado com uma psicóloga, faça terapia. Terapia não é coisa de quem não tem Deus, muito pelo contrário, né? Busque por psicólogos cristãos e entenda a importância que a terapia vai ter na sua vida. E com certeza, se eu puder dar um conselho, tenham uma vida sexual prazerosa e comuniquem-se, conversem, entendam que o diálogo ele é a base de tudo. Quer ter uma vida sexual mais frequente e prazerosa? Falem, conversem, pare de ficar no achômetro, né? Eu acho, eu imagino. Conversem que com certeza vocês vão colher os frutos de plantar na conversa e colher a conversa melhor ainda. Muito bem, muito obrigado pela sua participação, Gabriela. Imagina. Que Deus continue te usando, que Deus continue te abençoando para cuidar de mulheres, de casais, restaurar casamentos, restaurar família e trazer luz para a escuridão que ainda há na vida de muitos casais acerca de sexualidade, um assunto que é tão importante, tão necessário ser tratado hoje e que muitas vezes tem sido um tabu ainda. Então, Verdade. que Deus continue te usando para quebrar esses tabus e conseguir acessar esses corações e salvar casamentos, salvar relacionamentos, né? Porque ninguém merece viver num relacionamento quebrado, cheio de traumas e frustrações. E o pior é que é mais ou menos assim, sabe? Relacionamentos que tá como um carro com pneu furado, que você fica andando. Então, assim, furou o pneu? Para! Troca, não fica rodando, porque se você ficar rodando com esse pneu furado, lá na frente você perde o pneu, perde a roda, perde tudo. Então, procure ajuda, procure suporte, pesquise, leia, é o que você falou, é o que a Gabriela falou aqui. Quando você vai fazer uma faculdade lá, para ter uma profissão, você estuda quanto tempo numa faculdade? Você vai ser médico, você estuda quanto tempo lá medicina? Você vai ser advogado, estuda quanto tempo? Direito. E por que as pessoas não vão estudar sobre relacionamento, sexualidade, casamento, vida sentimental? É muito importante, invista nisso, porque a ignorância muitas vezes tem levado muitos relacionamentos ao fracasso, ao término, e é preferível que você pague a dor do estudo, da dedicação, do empenho, do que você pague a dor da ignorância, que é sofrida e desastrosa, e essa é uma das artimanhas do diabo, cegar o entendimento dos justos para que eles pereçam e não cumpram aí o propósito de Deus aqui nessa terra, porque o que a gente está vendo hoje, né, Gabriela, de casais divorciando dentro da igreja, se separando, não lutando. Claro que há exceções, a gente sabe, agressão, violência psicológica ou física, isso é inaceitável, precisa recorrer às autoridades, enfim, tomar as medidas judiciais. Mas essas coisas de falta de comunicação, incompatibilidade de gênio, desacertos, isso tudo tem jeito, basta as pessoas colocar energia, foco e clamar a Jesus, né? Oração, leitura bíblica, jejuar, e buscar o Senhor, e certamente o Senhor ele vai responder, porque ele tem interesse em ver esse casamento restaurado, essa família restaurada. Teu casamento tem jeito, tua família tem jeito. Que Deus te abençoe, tá bom? Se você ainda não se inscreveu aqui, se inscreva, aperte esse botãozinho vermelho aí embaixo, se inscrever e se inscreva, acione o sininho para ser notificado para todo novo episódio que for ao ar. Deixa o seu like também e compartilha esse podcast de hoje com a Gabriela para mais e mais pessoas poderem aprender e ter esse conhecimento profundo acerca da sexualidade e também
quebrar tabus e ressignificar crenças e reconstruir aí certas coisas que foram aprendidas de forma equivocada, tá bom? Então, busque isso, certamente há uma solução para você, para o seu casamento, para o seu relacionamento, tá bom? Que Deus te abençoe, até o próximo episódio. O Espiritualmente Podcast de hoje vai ficando por aqui. Um beijo no coração, tchau!